Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 221. Enquanto Isaac Ivanov e Johann Georg travavam a batalha do século, e quando o público estava mais entusiasmado com isso, alguém fez uma pergunta estranha. Quão rápido Lissi Junho poderia limpar uma masmorra do quinto andar? A pergunta em si não era nem engraçada. Lissi Junho e a Guilda do Messias ainda foram os únicos a atacar uma masmorra do sétimo andar, embora estivesse quase na metade de 2024. Era como perguntar a um estudante que acabará de ingressar na universidade de maior prestígio quantos pontos ele obteve em um teste de ensino médio. Por que 5 andares importariam quando ele já está concluindo 7 andares? Mas não tenho certeza. Masmorras não são lugares que você pode limpar rapidamente apenas sendo forte, não é? Eu me pergunto o quão rápido ele seria. No entanto, as pessoas ainda tiveram discussões aprofundadas sobre esta questão. Mas por que as perguntas sobre a Guilda do Messias estão aparecendo de repente? Bem, os dois já estão nas masmorras, então sobre o que mais poderíamos conversar? Esta é apenas uma forma de passar o tempo. A razão pela qual estavam discutindo isso tão seriamente era porque os dois protagonistas do confronto do século estavam atualmente nas masmorras e não tinham como saber seu progresso. É impossível saber em primeiro lugar, não é? Afinal, Lissi Junho não pode mais atacar masmorras do quinto andar. Além disso, o debate foi ainda mais polêmico por se tratar de uma questão que não tinha resposta. Até mesmo os chamados especialistas discutiram sobre o fato. Depende da situação, mas demoraria pelo menos 10 dias para limpar, já que seriam necessários cerca de 2 dias por andar, incluindo dias de descanso. Se houver mais de uma missão de sobrevivência, pode levar mais de 15 dias. As conclusões a que os especialistas chegaram foram as seguintes. A menos que haja 3 ou mais missões de sobrevivência, não levaria mais de 20 dias. Além disso, não seria fácil concluir a masmorra em 10 dias. Se ele atacou 10 masmorras, levaria em média 14 dias para limpar cada masmorra. Claro, houve outra conclusão para o debate. Menos 14 dias? Você não está desprezando Lissi Junho? Lissi Junho pode atacar masmorras de 7 andares. Para uma masmorra de 5 andares, ele só precisa de 5 dias. Um dia por andar é o suficiente. Foi nessa época. Isaac Ivanov concluiu a masmorra do quinto andar em 14 dias, 3 horas e 22 minutos. A notícia de que Isaac Ivanov, que participava do confronto do século, conseguiu limpar a masmorra do quinto andar em 14 dias chamou a atenção do mundo. Em uma vila tranquila localizada em uma montanha em Selgivipussi, ilha de Jeju, com uma vista melhor do Monte Alazan do que do mar, um homem apareceu de madrugada com uma xícara de café enquanto olhava para a espessa neblina que cobria a área. O homem, que parecia ter quase 40 anos e parecia um empresário de sucesso, tomou um gole de café de maneira descontraída. Mas a expressão nos olhos do homem não era a de um empresário. Em vez disso, aqueles eram os olhos de um predador, olhos semelhantes aos de um cão de caça experiente e sanguinário. E foram esses olhos que revelaram que na verdade era Kim Woo-jin quem estava atualmente disfarçado como esse homem de 40 e poucos anos. As coisas estão ficando um pouco interessantes. Kim Woo-jin, que usava máscara e tomava café, relembrou a situação atual em sua cabeça. O mundo ficou chocado quando Isaac Ivanov concluiu a masmorra do quinto andar em apenas 14 dias. E esse era exatamente o efeito que Kim Woo-jin esperava. Não, era isso que ele pretendia. Eu esperava que isso provocasse Lissi Junho dessa forma. No entanto, mesmo Kim Woo-jin não esperava que Isaac Ivanov fosse comparado a Lissi Junho depois disso. 14 dias. Além disso, o tempo de 14 dias continuava sendo mencionado sempre que a história era mencionada. Como foi estimado que o grupo de Lissi Junho levaria 14 dias para limpar uma masmorra do quinto andar? O fato de o grupo de Isaac Ivanov ter sido capaz de fazê-lo significava que eles eram comparáveis ao grupo de Lissi Junho. Isso não é provável. Claro, Kim Woo-jin sabia que esta era apenas uma hipótese proposta por aqueles que na verdade não sabiam de nada. Lissi Junho definitivamente pode limpar mais rápido do que eu. O Lissi Junho que Kim Woo-jin conhecia era definitivamente um jogador que tinha a capacidade de realmente salvar o mundo. Bem, não faz mal que eles estejam falando assim. No entanto, Kim Woo-jin não tinha motivos para reclamar da situação. Em primeiro lugar, sempre foi intenção de Kim Woo-jin fazer de Isaac Ivanov uma figura com quem Lissi Junho se preocupasse, então isso era, de fato, uma boa notícia. Mas por enquanto, Johann Georg é a prioridade, então não vou pensar nisso. Acima de tudo, Kim não esqueceu no que realmente precisava se concentrar naquele momento. Ser capaz de focar apenas na presa que está à sua frente é uma das características de um bom cão de caça. Ei! Naquele momento, alguém apareceu atrás de Kim Woo-jin. Era um homem que parecia ter cerca de 50 anos, mas seu enorme tamanho e a barra de chocolate em sua boca mostravam que na verdade era Li Jin-ah. Li Jin-ah, que foi até Kim Woo-jin, perguntou: podemos realmente brincar e comer assim? A resposta de Kim Woo-jin foi simples. Não importa o quanto você brinca ou come até que Johann Georg apareça. Do ponto de vista de Li Jin-ah, que sempre clamava por uma pausa, essa era uma notícia incrível, mas Li Jin-ah não parecia satisfeito com a notícia. Mas a opinião pública neste momento não é boa, não é? Depois de dizer isso, ele mostrou a Kim Woo-jin a tela do smartphone que segurava na mão. O título de um artigo chamou sua atenção. O arrogante Isaac Ivanov despreza Johann Georg. Então, com o toque do dedo, Li Jin-ah mostrou-lhe os comentários abaixo do artigo. Isaac Ivanov deve ser respeitoso, independente de suas habilidades. Não é respeitoso ir descansar na ilha de Jeju. Ele está absolutamente desconsiderando Johann Georg. Isaac Ivanov, seu desgraçado, mande de volta minhas tortas de chocolate. A resposta não foi muito agradável. Li Jin então falou com Kim Woo-jin com uma expressão séria.
Desta forma, parece que somos a tartaruga e a lebre. Em vez de responder, Kim Woo-jin sorriu. Ei, isso não tem graça. As pessoas estão realmente pensando que somos como a tartaruga e a lebre. Foi exatamente como ele disse. Depois de limpar a masmorra do quinto andar em 14 dias, Isaac Ivanov descansou por 5 dias consecutivos. Em uma competição para limpar 3 masmorras o mais rápido possível, uma equipe estava descansando em um dos resorts mais conhecidos da Coreia há 5 dias. O que poderia ser isso senão a história da corrida entre a tartaruga e a lebre nas fábulas de Esopo? E quase todo mundo odeia a lebre. E claro, a maioria das pessoas torceu pela tartaruga. Portanto, a opinião pública fluía atualmente a favor de Johan Jorg. Além disso, houve pessoas que levaram isso ainda mais longe. O desejo de que Isaac Ivanov caísse começou a aumentar continuamente. Portanto, era natural que Lee Jin se preocupasse. Kim Woo-jin então disse a ele: somos a lebre, mas veremos se Johan Jorg será a tartaruga. Na fábula de Esopo sobre a tartaruga e a lebre estava relaxada e baixou a guarda enquanto a tartaruga completava a corrida com uma vontade indomável. Ainda não estava claro se Johan Jorg seria a tartaruga ou não. Se Johan Jorg saísse da masmorra e decidisse desistir depois de ser informado sobre a situação, a história da tartaruga e da lebre não poderia ser concretizada. Por outro lado, Lee Jin estava convencido. O que você acha que ele será? Uma tartaruga ou um cachorro? Johan Jorg não desistiu depois de ser informado da situação. Seria melhor ser derrotado como uma tartaruga do que ser um cachorro. Ele perderia muito se simplesmente desistisse aqui. Kim Woo-jin era o mesmo. Certo. Ele também acreditava que Johan Jorg e a Guilda do Messias não tinham escolha senão se tornar a tartaruga, em vez de um cão patético. Johan Jorg tem que se tornar a tartaruga. Não, ele os forçou a fazer isso. Porque a lebre precisa da tartaruga para levá-la ao palácio do Rei Dragão. O que? Foi então. Uau! O telefone deles vibrou. Kim Woo-jin verificou o texto e sorriu. A tartaruga entrou na água. Como atacar masmorra significava ficar completamente isolado do mundo exterior, muitos jogadores às vezes tinham medo de fazê-lo. Eles temiam que o mundo pudesse mudar irrevogavelmente ou que recebessem mais notícias quando se revelassem. Johan Jorg conclui com sucesso a masmorra do quinto andar em 20 dias e 7 horas. Foi por isso que muitas pessoas simpatizaram com Johan Jorg depois de ouvirem que ele havia concluído a masmorra com sucesso. Sinto muito por ele. Talvez Johan Jorg desista. Isaac Ivanov foi muito cruel desta vez. Eles tiveram pena de Johan Jorg, que receberia notícias terríveis assim que saísse da masmorra. Johan Jorg respondeu à pena do público. Johan Jorg começa a atacar a próxima masmorra imediatamente. Johan Jorg não vai desistir. O confronto não termina até o fim. Ele não desistiria. O mundo aplaudiu as ações de Johan Jorg. Ei, Johan Jorg está vivo, ele está vivo. Um deles foi Ossi-chan. Ao ouvir a notícia sobre Johan Jorg, Ossi-chan levantou-se e começou a aplaudir ruidosamente. Seus subordinados só conseguiram balançar a cabeça com a visão. Então ele disse a eles: agora vamos trabalhar. Um de seus subordinados levantou a mão ao ouvir a palavra trabalho. Vamos começar a manipular a mídia? O que? No entanto, quando Ossi-chan fez uma pergunta, o subordinado inclinou a cabeça. Reprodução de mídia. E quanto à reprodução de mídia? Estou falando sobre o jogo da mídia em resposta às críticas dirigidas a Isaac Ivanov. O subordinado que disse essas palavras se perguntou se havia dito algo errado. Com uma expressão estranha no rosto, ele se virou para olhar para seus colegas. Olhando para as expressões de seus colegas, ele teve certeza de que não havia dito algo errado. Encorajado por esse fato, o subordinado seguiu em frente. Opiniões negativas sobre Isaac Ivanov já infestam o mundo há algum tempo. Isso foi natural. As ações de Isaac Ivanov foram muito chocantes. Os seus 5 dias de descanso foram vistos como uma provocação e uma falta de respeito. Nada disso era adequado para um salvador. Ficou claro que com as ações de Johan Jorg, a opinião pública mudaria para Johan Jorg, o que certamente levaria a mais críticas a Isaac Ivanov. Também tenho certeza de que a Guilda do Messias está envolvida nisso. Essa era uma falha que a Guilda do Messias, que estava tentando encontrar algum meio de esmagar Isaac Ivanov, definitivamente não iria abandonar. Já estava claro que a opinião pública sobre as ações de Isaac Ivanov estava indo na direção errada. Isso significava que eles tinham que fazer uma peça de mídia, algo em que Ossi-chan e seus subordinados eram bons. Ossi-chan acenou com as mãos diante das palavras de seu subordinado. Você não precisa se preocupar com isso. Não precisamos fazer isso. Temos uma tarefa ainda mais importante para completar. Outra tarefa? Ossi-chan riu da pergunta. Faz um tempo que não faço um teste para vocês. Qual é a masmorra mais cara neste momento? O subordinado respondeu sem hesitação. Essa seria a masmorra da Esfinge, uma masmorra de nível a mais do 6º andar que apareceu no Egito. A masmorra da Esfinge. Só de olhar para esta masmorra seria possível entender seu valor inacreditável. Primeiro de tudo, era uma masmorra de 6 andares e de classificação a mais, o que significava que apenas as principais guildas do mundo poderiam atacá-la. O valor da masmorra era alto o suficiente apenas com esse fato. Uma esfinge nunca foi caçada antes. A única coisa que temos certeza é que não é simples. Crucialmente, o título desta masmorra era Esfinge, então mesmo as pessoas comuns poderiam dizer que o chefe desta masmorra seria uma esfinge. A masmorra praticamente garante itens e materiais lendários. Era uma masmorra com jackpot garantido, desde que alguém conseguisse limpá-la.
Portanto, todas as guildas do mundo, incluindo as 5 grandes guildas, estavam esperando para fazer lances nesta masmorra. É claro que o governo egípcio, dono da masmorra, estava atualmente a aumentar o seu preço o mais alto que podia. Não era exagero dizer que era a masmorra mais cara do mundo naquele momento. Isso mesmo. Ossichão era o mesmo. É realmente uma masmorra valiosa. Ele também acreditava que era atualmente a masmorra mais valiosa. Claro, ele não pretendia apenas valorizar isso. Tudo o que precisamos fazer é tornar o calabouço da Esfinge o próximo alvo de Isaac Ivanov. Em vez disso, ele preferiu reivindicar o valor para si. Todos os seus subordinados ficaram chocados com as palavras de Ossichan. Chefe, aquela masmorra. Como mencionado anteriormente, atualmente não havia ninguém que tivesse licitado com sucesso pela masmorra da Esfinge, incluindo as 5 grandes guildas. Poderia Isaac Ivanov realmente conseguir uma masmorra que até mesmo a guilda do Messias estava negociando? Não importa quem olhasse, parecia ser uma tarefa impossível. É por isso que precisamos de uma história. Ossichan explicou aos seus subordinados surpresos. A tartaruga continua correndo até a linha de chegada mesmo sabendo que a lebre está olhando para ela. Então a lebre aparece de repente diante dela, estende a mão e diz. Ossichan, que estava falando alto, tossiu e mudou de voz. Sinto muito por testar você, mas percebi que você tem uma vontade indomável. Então você não quer se juntar a mim? Então Ossichan, que falou como se estivesse representando uma peça, riu. E então a tartaruga e a lebre dão as mãos e caminham juntas em direção à nova linha de chegada, com o apoio estrondoso de todos ao redor do mundo nas costas. Então Ossichan, que havia terminado de falar, cobriu os olhos com as mãos. Kuó, sinto que vou chorar por causa desse tsunami de emoções. Ei, traga alguns lenços de papel para mim. Apenas. Depois de terminar seu pequeno ato, Ossichan falou novamente com seus subordinados. Agora, eu já contei o cenário, então você sabe o que fazer, não é? Vamos trabalhar. Então um subordinado caminhou até ele. Aqui, eu trouxe lenços. Quando ele viu seu subordinado trazer lenços, Ossichan fez uma expressão estranha. Claro, não foi porque seu subordinado não entendeu que ele estava agindo e realmente lhe trouxe lenços de papel. Ei, você não sabe que eu não uso os lenços da caixa? Em vez disso, traga os lenços que roubei daquela cafeteria outro dia. Capítulo 222, Johann Jorg entra na segunda masmorra às 4 horas do dia 21. E Johann Jorg assume a liderança. No 21º dia do desafio, Johann Jorg entrou primeiro na segunda masmorra. No entanto, ninguém prestou muita atenção a esse fato. O concurso basicamente acabou. Isaac Ivanov basicamente já ganhou. Era muito mais fácil comparar quem era mais rápido numa situação com uma tartaruga e uma lebre. É claro que isso não significa que o interesse do público tenha diminuído. Pelo contrário, a atenção dada a esta competição por parte do mundo aumentou muito. Ainda espero que Johann Jorg consiga criar algum milagre. Certo, espero que Johann Jorg possa fazer alguma coisa. Um herói que recebeu apoio incondicional do mundo apareceu. Estou tão decepcionado com Isaac Ivanov. Nunca pensei que ele agiria assim. Para ser honesto, esta é a maneira certa de vencer. De qualquer forma, Isaac Ivanov só precisa limpar a masmorra um segundo à frente de Johann Jorg. É de bom senso que ele faça uma pausa maior se tiver certeza da vitória. Ainda assim, isso não é demais? Ele não deveria pelo menos mostrar algum respeito pelo seu oponente? Se você colocar isso de uma maneira boa, é inteligente. Se você colocar isso de uma maneira ruim, é maldade. E também apareceu o vilão que lutava contra esse herói. Na verdade, a chamada batalha entre o bem e o bem, uma batalha de boa vontade, não foi muito interessante. Afinal, os vilões não apareciam em filmes, histórias e até no wrestling profissional porque é divertido e interessante. Além disso, nunca houve um filme em que uma reversão repentina fosse antecipada por todos que assistiam. E Isaac Ivanov entra na masmorra às 5 horas do dia 21. E assim, o confronto chamou mais uma vez a atenção do mundo. Elimine o rinoceronte de aço para passar para o próximo andar. No momento em que viu a notificação da missão para concluir o primeiro andar da masmorra, Li Jin falou com uma expressão séria. Nós tivemos sorte. Com essas palavras, Kim Vol-jin se virou para olhar para ele. Mesmo assim, Li Jin permaneceu relaxado sob seu olhar enquanto continuava. O quê? Tivemos sorte, não tivemos? Se não tivermos sorte suficiente, poderemos perder para Johann Jorg. Foi exatamente como Li Jin disse. A situação actual pode parecer que Isaac Ivanov tinha uma vantagem esmagadora, mas não era necessariamente esse o caso. Mesmo que consigamos apenas 3 missões de sobrevivência, 40 dias podem passar muito rapidamente. No caso de missões de sobrevivência que exigiam que os jogadores sobrevivessem por um determinado período de tempo, seria impossível para eles terminarem rapidamente, por mais habilidosos que fossem. Numa tal situação, não era impossível que houvesse uma reversão. Então tivemos sorte de conseguir uma missão de caça designada no primeiro andar. Nesse sentido, eles tiveram sorte de receber uma missão para caçar um monstro específico a fim de limpar o chão. Kim Vol-jin também não podia duvidar desse fato. Você sabe disso bem. Portanto, ele assentiu e mostrou sua concordância. Ele admitiu facilmente que Li Jin estava certo. Ao ver isso, Li Jin encolheu os ombros com uma expressão orgulhosa no rosto. Kim Vol-jin então disse a ele. De qualquer forma, vamos começar. O livro dos mortos foi convocado. Você usou ressurreição. Imediatamente após Kim Vol-jin convocar o soldado esqueleto viver do livro dos mortos, ele recuperou sua aparência anterior graças à habilidade de ressurreição, que é... O viver então soltou um grito antes de Li Jin, que estava olhando para ele com atenção, abrir a boca. Eu quero andar em um também. Kim Vol-jin virou-se para olhar para Li Jin, que tinha uma expressão semelhante à de uma criança olhando para um divertido parque de diversões, e disse, o rinoceronte de aço tem um bom olfato. Sem a habilidade do caçador silencioso, seria impossível abordá-lo sem ser pego. Seu nariz com apenas uma única carga. Ok,
Embora ele tenha respondido, ficou claro que Li Jin não estava realmente prestando atenção às palavras de Qin Voujin enquanto continuava olhando para o viver. Ele parecia que realmente queria montá-lo. Qin Voujin continuou sua explicação sem se importar com o desinteresse de Li Jin. Existem duas maneiras de caçar o rinoceronte de aço. Uma é se esconder no chão e esperar que ele passe antes de atacar por baixo. A outra é voar no céu para evitar seu olfato. Não importa quão bom fosse o seu olfato, seria impossível sentir o cheiro de algo voando alto no céu. No entanto, Li Jin interrompeu a explicação de Qin Voujin para fazer uma pergunta. Mas não seria inútil se um viver se aproximasse por causa do som que faria? Como que para provar o argumento de Li Jin, o viver gritou alto. Isso mesmo. Qin Voujin assentiu. Como Li Jin havia dito, o cheiro poderia estar escondido, mas o Exu Rino ainda seria capaz de ouvir a viver chegando. Assim que o viver aparecer, o Exu Rino irá persegui-lo. Naturalmente, uma perseguição aconteceria. Então, quando você notar uma abertura, você pulará do corpo do viver para o Exu Rino. Assim como o personagem principal de um filme de ação perseguindo um trem com um vagão e depois abandonando o vagão para pular no trem? Essa é uma analogia perfeita. Em resposta ao elogio de Qin Voujin, o canto dos lábios de Li Jin subiu para formar um sorriso malicioso em seus lábios. Antes de me tornar jogador, meu objetivo era ser uma estrela de cinema. Um ator como Tom Cruise, de Missão Impossível. Qin Voujin teve uma resposta simples para isso. Então você tem sorte. Você realizará metade do seu desejo hoje. Qual foi a parte mais influente ao atacar uma masmorra? Em primeiro lugar, foi habilidade. Se você não fosse habilidoso o suficiente, seria impossível concluir uma masmorra, não importa a sorte que você tivesse. No entanto, se suas habilidades fossem boas o suficiente, então sua sorte também teria um papel importante ao atacar a masmorra. O resultado deste confronto ainda é difícil de estimar. É por isso que Jeon Yang-soo disse que não sabia quem venceria este desafio. Mas o partido de Isaac Ivanov não é mais forte que o de Johan Jorg. Ao ouvir isso, o homem que trouxe o café para Jeon Yang-soo não pôde deixar de inclinar a cabeça. Não é apenas Johan Jorg. A sua força desafia o bom senso. Claramente, o poder demonstrado pelo partido de Isaac Ivanov superou completamente o que o bom senso ditava. A maioria das pessoas só ouviu que Isaac Ivanov limpou a masmorra em 14 dias, mas poucos sabiam de sua condição quando ele saiu da masmorra. Ele nem se machucou em uma masmorra do 5º andar. Jeon Yang-soo, que viu tudo em primeira mão, naturalmente tinha uma ideia melhor sobre o poder de Isaac Ivanov, mas ainda não tenho certeza. Mesmo assim, Jeon Yang-soo ainda não conseguiu estimar a vitória ou derrota neste jogo de volta do confronto. Se Johan Jorg tiver sorte, ele poderá concluir a masmorra mais rápido que Isaac Ivanov. Como já foi dito, a sorte também era um fator que não podia ser ignorado. Claro, alguns também diriam. Então não é possível que Isaac Ivanov também tenha sorte? Então, e se a deusa da sorte sorrisse para Isaac Ivanov? Jeon Yang-soo deu um sorriso misterioso com essa pergunta. Então poderemos testemunhar algo verdadeiramente ridículo. Por exemplo, algo como o grupo de Isaac Ivanov saindo da masmorra hoje. Ao ouvir isso, o funcionário ao lado dele verificou o relógio em seu pulso. Eram 6h12 do dia 29. Isso foi o suficiente para ele perceber que já se passaram cerca de 8 dias desde que o grupo de Isaac Ivanov entrou na segunda masmorra. Como Jeon Yang-soo disse, se o grupo de Isaac Ivanov fosse lançado agora, isso significaria que eles limpariam a masmorra em 8 dias. Isso é impossível. Segurando seu café, Jeon Yang-soo deu um sorriso amargo ao ouvir isso. Apesar de seu sorriso amargo, os olhos de Jeon Yang-soo estavam frios. Independentemente do resultado, o próximo passo é lidar com Isaac Ivanov. Enquanto pensava nisso, Jeon Yang-soo relembrou o que havia acontecido há uma semana. Um plano finalmente foi elaborado. Um plano para eliminar Isaac Ivanov assim que o segundo ataque terminasse. Assim que Isaac Ivanov sair da masmorra, entregarei esta carta a ele. E foi a carta de Johan Jorg, que atualmente estava em posse de Jeon Yang-soo, que colocaria o plano em ação. Assim que a carta fosse entregue a Isaac Ivanov, um gatilho irrevogável seria acionado. Então Isaac Ivanov morrerá imediatamente. Jeon Yang-soo estava atualmente segurando o gatilho que levaria à morte de um herói de classe mundial. Tem que ser tratado perfeitamente. Portanto, Jeon Yang-soo aguçou sua concentração além do pico. Naquele momento, Jeon Yang-soo estava confiante de que poderia realizar sua tarefa sem problemas. Isso deve ser feito com confiança. Ele não ficaria chocado mesmo se um raio atingisse o chão à sua frente naquele momento. É claro que essa confiança não durou muito. Naquele momento, o portão da masmorra na frente deles ondulou e um homem usando uma máscara de caveira saiu dele junto com outro homem grande. Jeon Yang-soo e o outro funcionário não puderam deixar de congelar naquele momento. Jeon Yang-soo só se lembrou de uma coisa que aconteceu depois disso. Quanto tempo durou? E essa foi a questão que o homem levantou naquele momento. Havia mais histórias sobre vitórias de vilões do que se esperaria inicialmente. E havia até muitas pessoas que gostariam que os vilões vencessem. Portanto, ao assistir filmes ou luta livre profissional, muitas vezes eram os vilões que venciam no final. Mas se ganhassem por muito, então seria um problema. Essa era a situação atual de Isaac Ivanov. Isaac Ivanov conclui a segunda masmorra em 8 dias. O segundo ataque à masmorra de Isaac Ivanov, que terminou em apenas 8 dias, enviou ondas de choque por todo o mundo, a tal ponto que não houve debates por um tempo. Claro, as pessoas sabiam. Era possível que Isaac Ivanov simplesmente tivesse tido sorte. Isaac Ivanov tive muita sorte. Isaac Ivanov recebe a bênção da deusa da sorte.
O próprio Isaac Ivanov não tentou esconder esse fato. Ele não recebeu nenhuma missão de sobrevivência e o processo de conclusão da masmorra foi bastante simples e fácil. Isso era definitivamente algo que não poderia acontecer sem muita sorte. Isso não é mais um concurso. Mesmo que seja apenas sorte, a diferença não é esmagadora? Ele completou uma masmorra de 5 andares em 8 dias. Alguns grupos levam 8 dias apenas para limpar um único andar. O que era certo naquele momento, porém, era que era inútil para Johan Jorg sequer lutar. No final, Isaac Ivanov ainda é o mais forte. Porque Isaac Ivanov provou que Johan Jorg não era comparável a ele. E Johan Jorg respondeu a esse facto. Johan Jorg deixou uma carta para Isaac Ivanov antes de entrar na segunda masmorra. Na carta, ele disse: se Isaac Ivanov concluir a segunda masmorra mais rápido do que eu, admitirei a derrota. Se ele não conseguisse concluir a segunda masmorra mais rápido que Isaac Ivanov, ele admitiria a derrota. Ao mesmo tempo, gostaria de pedir um favor a Isaac Ivanov. Acho que você é bom o suficiente para confiar nas minhas costas, então gostaria de fazer parceria com você para limpar as masmorras juntos. E pediu a Isaac Ivanov que o aceitasse como companheiro de equipe e subordinado. A carta que Johan Jorg deixou abalou o mundo. Oh meu Deus, então Johan Jorg testou Isaac Ivanov para ver se ele era digno o suficiente para ser seu chefe? Bem, ele não pode ser o chefe apenas por causa de sua fama. Não, mas nunca pensei que alguém iria testar alguém para ver se poderia ser seu chefe assim. No final, Johan Jorg ainda é incrível. Realmente incrível. Acontece que o confronto não era só para ver quem era o melhor jogador. Esta notícia tomou o mundo de assalto. Então os dois vão virar um time? Um monstruoso time dos sonhos. -5 as masmorras do andar seriam completamente aniquiladas agora. Por que eles fariam masmorras de 5 andares? Com os dois, eles poderiam até enfrentar masmorras de 6 andares. Quais masmorras de 6 andares? Eles poderiam ter como alvo as masmorras do 7º andar até o final do ano. O fato de os dois heróis poderem se tornar um e salvar o mundo juntos fez com que todos queimassem de excitação. O primeiro desafio de Isaac Ivanov e Johan Jorg será o calabouço da esfinge que apareceu no Egito? O Druintin desafiará uma masmorra de nível a mais do 6º andar? Havia rumores de que a próxima masmorra que os dois atacariam não seria uma simples masmorra de 6 andares, mas a masmorra da esfinge, uma masmorra de classificação a mais que superava em muito as masmorras comuns. É diferente do plano original, mas no final o cenário ainda estava montado para nos livrarmos de Isaac Ivanov. Depois de confirmar algumas coisas, Park Shin colocou o tablet de volta na mesa. Sentado na frente dela estava o deus do arco, que também tinha um tablet na mão. As expressões em seus rostos eram bem diferentes. Park Shin estava sorrindo levemente, enquanto o deus do arco tinha uma expressão desconfortável no rosto. Finalmente, o deus do arco abriu a boca. Certamente, se você usasse o anel de Hades que deu a Johan Jorg, você poderia virar os esqueletos de Isaac Ivanov contra ele. Anel de Hades. Depois de pensar sobre isso por um momento, o deus do arco balançou a cabeça. Mas mesmo depois de nos prepararmos adequadamente, ainda não conseguimos pegá-lo. Para ser sincero, não acredito que isso seja suficiente para pegá-lo agora. No passado, quando o deus do arco tentou se livrar de Isaac Ivanov, ele acreditou que os preparativos eram suficientes. No entanto, eles falharam. E os únicos que acabaram morrendo foram seus subordinados. Sim, entendo as preocupações que você possa ter. Sempre que você se convenceu de que poderia lidar com Isaac Ivanov, você falhou. Park Shin também sabia disso. Lee Se-jun sente o mesmo. Lee Se-jin também sabia. Portanto, eles se prepararam ainda mais. Preparamos o chapéu da invisibilidade. Apenas. O boné da invisibilidade. Ouvir isso chocou muito o deus do arco, e Park Shin falou com confiança quando viu isso. Isso não deveria ser suficiente para cortar a garganta de Isaac Ivanov? Ele não tinha mais perguntas sobre seus preparativos. Tudo o que ele pôde fazer foi assentir. Capítulo 223. Johan Jorg inclina a cabeça para Isaac Ivanov. A carta de Johan Jorg ganhou a admiração do mundo, e com essa admiração, todos se viraram para Isaac Ivanov e fizeram a mesma pergunta. Então o que Isaac Ivanov fará? Ele dará as mãos a Johan Jorg? Como Isaac Ivanov responderia à carta de Johan Jorg? Além disso, Isaac Ivanov já havia limpado a masmorra e retornado à realidade. Então todos esperaram pela resposta de Isaac Ivanov. Por que ele está demorando tanto para responder? Isaac Ivanov já não está fora da masmorra? No entanto, apesar das expectativas, Isaac Ivanov ainda não tinha respondido. A razão era simples. Eu não esperava que isso acontecesse. Kim Woo-jin ainda não havia chegado a uma conclusão clara. Acima de tudo, Kim Woo-jin tinha certeza de uma coisa. Johan Jorg definitivamente não tem boas intenções. O Johan Jorg que ele conhecia não era um homem que estivesse disposto a submeter-se a alguém para salvar o mundo, como a carta levava todos no mundo a acreditar. O rei dos mortos-vivos. Porque tal como o nome sugeria, ele se considerava um rei. E a guilda do Messias ainda mais. E atualmente não era outro senão a guilda do Messias quem segurava as rédeas de Johan Jorg. Alguma coisa está acontecendo. Portanto, Kim Woo-jin tinha certeza de que era uma armadilha. Johan Jorg era definitivamente um veneno que pretendiam injetar diretamente no corpo de Isaac Ivanov. Sem dúvida, isso é uma armadilha. Era tão óbvio que até Lidinha percebeu que era uma armadilha. O objetivo deles é óbvio, não há como recusar, não é? O problema é que não foi fácil escapar dessa armadilha. Já estava claro que tipo de resposta o mundo esperava. Isaac Ivanov concordaria com a proposta de Johan Jorg, formaria o Druintin e iria limpar as masmorras. Portanto, tudo que Isaac Ivanov pôde fazer foi dar-lhes a resposta fixa. Se você recusar aqui, seria impossível matar Johan Jorg como você prometeu ao Rei Relâmpago. Além disso, o Rei Relâmpago estava envolvido com esse problema. Se Isaac Ivanov gritasse não aqui, então ele e Johan Jorg nunca entrariam juntos numa masmorra. Isto significava que seria impossível lidar com Johan Jorg.
Se você não fizer isso, o Rei Relâmpago irá matá-lo. Se isso realmente acontecesse, o Rei Relâmpago definitivamente tentaria punir Kim Vol-jin de alguma forma. Ele era assim, um tirano que poderia dar uma chance, mas nunca duas. Você não pode recusar. Portanto, havia muitas razões pelas quais Kim Vol-jin não poderia rejeitar a proposta. No entanto, ele ainda não havia concordado com a proposta. Porque Kim Vol-jin não era um homem que concordava com algo simplesmente porque não tinha outra escolha. Portanto, Kim Vol-jin analisou a situação com mais cuidado. Tenho certeza que Lee Se-junho fez alguma coisa. Além disso, Isaac Ivanov já havia crescido o suficiente para atrair a atenção do grande salvador, Lee Se-junho. Em outras palavras, Lee Se-junho definitivamente faria um movimento para se livrar de Isaac Ivanov, se ele abriu seu cofre escondido. Isso significava que o salvador provavelmente abriria seu esconderijo secreto. Isso significava que qualquer um dos poderosos itens lendários que Lee Se-junho havia coletado até agora poderia ser usado para tirar a vida de Kim Vol-jin. Que aterrorizante! Kim Vol-jin sentiu suas costas ficarem um pouco frias. Lee Se-junho e Park Shin-hye eram os únicos que sabiam exatamente quais itens estavam escondidos no esconderijo da Guilda do Messias. Não seria estranho se eles tivessem alguma arma ridícula que Kim Vol-jin não conhecesse. Já é tarde demais para recuar. Naturalmente, a resposta que Kim Vol-jin daria já havia sido decidida. Acima de tudo, havia uma coisa sobre a qual Kim Vol-jin tinha certeza. Lee Se-junho não pode entrar na masmorra do 6º andar. Contanto que o próprio Lee Se-junho não entrasse na masmorra, não havia razão para ele perder para os outros. Não há razão para recusar. Só então Kim Vol-jin finalmente deu seu consentimento. No entanto, não há razão para simplesmente aceitá-lo. Os olhos de Kim Vol-jin brilharam como uma fera faminta. Qual será a escolha de Isaac Ivanov? Isaac Ivanov finalmente deu uma resposta a esta pergunta. Isaac Ivanov começa seu ataque à 3ª masmorra. Apenas um dia de folga. Isaac Ivanov corre até o fim. Conclua silenciosamente a competição. Essa foi a resposta de Isaac Ivanov. O mundo ficou confuso com isso. O que está acontecendo? Por que ele entrou na masmorra sem responder? Ele não fez uma pausa dessa vez? O que isso significa? Isso foi completamente inesperado, e por causa disso, as pessoas começaram a debater as ações de Isaac Ivanov. Ele está recusando? Ela está dizendo que não se importa com o cachorro que admitiu a derrota? Talvez ele esteja apenas ignorando isso. Pode ser que ele já tenha tomado uma decisão ou esteja apenas sendo educado. Afinal, eles ainda estão no meio de uma competição. Bem, afinal este é Isaac Ivanov. Mesmo que o perdedor desista, ele ainda terminará a corrida. No mínimo, pelo menos eles limparam todas as masmorras. Algumas pessoas pensaram que era um sinal de rejeição, enquanto outras viram isso como aceitação. Claro, havia uma coisa que era óbvia. Deve haver uma razão pela qual ele fez isso. Deve haver uma razão por trás das ações de Isaac Ivanov. Lee Jin-ah era o mesmo. Sobreviva por 6 dias para prosseguir para o próximo andar. No momento em que ouviu a notificação indicando o início do 3º ataque à masmorra, Lee Jin-ah virou-se para Kim Vol-jin e perguntou: por que você entrou na 3ª masmorra imediatamente? Kim Vol-jin inclinou a cabeça para o lado quando ouviu isso. Por quê? Lee Jin-ah continuou: ei, vamos. Eu sei que você está tramando alguma coisa. O que você está planejando fazer desta vez? Lee Jin-ah cutucou Kim Vol-jin com o cotovelo enquanto ele dizia essas palavras, fazendo-o franzir a testa. Nosso plano é o mesmo que eu disse antes. Iremos para o calabouço da Esfinge com Johann Jorg e depois nos livraremos dele lá. Que outros planos eles teriam? Lee Jin-ah franziu a testa ligeiramente. Então por que viemos aqui? Naturalmente para subir de nível. Subir de nível? Existe algum outro motivo para entrar nas masmorras? As palavras de Kim Vol-jin não estavam erradas. A razão fundamental pela qual os jogadores entravam nas masmorras era para subir de nível, aumentar seus níveis de habilidade e obter itens. E também foi a única maneira de encerrar o jogo e devolver o mundo ao seu estado original. Você realmente veio aqui apenas para subir de nível? No entanto, Lee Jin-ah não aceitou essas palavras tão facilmente. Kim Vol-jin falou com Lee Jin-ah como se fosse óbvio. Não é natural aumentarmos os nossos níveis antes do nosso confronto com Johann Jorg? Junto com essas palavras, Kim Vol-jin olhou para sua janela de status. Kim Vol-jin, nível 166. Halo, emissário do submundo. Estatísticas: saúde 500 mais 1325, vigor 2 mais 581, poder mágico 3 mais 1232, conquistas 149, pontos extras 0. Não poderei usar o Lich na luta contra Johann Jorg. Depois de verificar seu nível, Kim Vol-jin virou-se para olhar para Lee Jin-ah. Mas farei o meu melhor para elevar meu nível o mais alto possível. Assim, ao olhar para Lee Jin-ah, Kim Vol-jin começou a formular planos e estratégias para subir de nível rapidamente. Será como um porco tentando comer um humano. Só então Lee Jin-ah percebeu. Este 3º ataque à masmorra seria muito mais desgastante quando comparado aos outros 2. Kim Vol-jin então falou com Lee Jin-ah. Vamos começar com 10.000 monstros. Lobisomem, lobisomem, lobisomem. Muitos humanos que tinham partes do corpo semelhantes a monstros foram reunidos. O número parecia ter ultrapassado há muito tempo 5.000. Foi realmente uma visão horrível. Chocalho. A presença de um exército de esqueletos brandindo suas armas e atacando o grupo sobre uma pilha de cadáveres tornou tudo ainda mais aterrorizante. E a peça central deste exército era o Dullahan segurando a cabeça decepada no centro do grupo. Yahaha! A cabeça do Dullahan soltou um grito estranho, fazendo com que a cena que já era terrível parecesse infernal. E mesmo esses gritos não eram sons simples.
O Dullahan consome a energia dos mortos. Assim que o som se espalhou, uma fumaça azul começou a subir das pilhas de cadáveres, que então penetrou no corpo do Dullahan. A maldição do Dullahan fica mais forte. Ao mesmo tempo, a carne dos cadáveres perto do Dullahan endureceu como se estivessem congelados. Seu nível aumentou. Enquanto isso acontecia, Kim Woo-jin ouviu sua notificação de subida de nível 169. Esta notificação foi muito mais longa que outras. Alcançou o nível 170. Inventário aumentado em 34 espaços. O emissário do submundo admira seu crescimento. O inventário aumentou em 34 espaços adicionais. O emissário do submundo concede algum poder a você. A classificação da habilidade vampiro aumentou em 1. A classificação da habilidade Blind Golem aumentou em 1. O emissário do submundo envia um presente especial para você. Você adquiriu pedra de habilidade. Ponto. Eram tantos que os sons ecoaram por muito tempo. Mas Kim Woo-jin realmente não prestou atenção nisso. Você matou todos os monstros que foram amaldiçoados pela lua. Limpei a masmorra. Kim Woo-jin nem prestou atenção ao fato de ter concluído a masmorra do 5º andar. Não parecia que ele estava interessado. Porra, nunca mais. Nunca mais vou festejar com você. Porra, também estou em greve. Vou contar a Sichan que estou em greve. Não posso mais viver assim. Você possa encontrar um novo cavalo de trabalho. Apesar dos gritos de Li Jin-ah, que passou por muitos dias de sofrimento, Kim Woo-jin, que normalmente teria dito algo, permaneceu quieto. Em vez disso, ele estava fazendo cálculos de cabeça. 17 dias. Desta vez, o ataque durou 17 dias. Foi muito mais longo que os 2 ataques anteriores. A razão para isso foram as missões de sobrevivência que realizaram no 1º e 3º andares. Claro, Kim Woo-jin não estava ansioso ou preocupado porque demoraram 17 dias. Havia apenas uma coisa em que ele estava interessado no momento. Ele provavelmente está esperando lá fora. Este foi tempo mais que suficiente para Johan Jorg completar seu ataque à masmorra e esperar por Kim Woo-jin. E devido a esse fato, um pensamento veio à mente de Kim Woo-jin. João Jorg, o rei dos mortos-vivos. O último inimigo que lutou contra a guilda do Messias e até forçou Lee Se-junho a fazer concessões. A presa mais poderosa, cruel e incrível que Kim Woo-jin já caçou. Apenas. Pensando nisso, Kim Woo-jin não pôde deixar de sorrir levemente. Agora que penso nisso, só consegui ver o verdadeiro rosto de Lee Se-junho depois de matá-lo. Houve uma razão simples pela qual Lee Se-junho matou Kim Woo-jin. Com a morte do rei dos mortos-vivos, ele não tinha mais rivais. Kim Woo-jin se perguntou o que teria acontecido com seu relacionamento com Lee Se-junho se ele não conseguisse matar o rei dos mortos-vivos. Como a história teria fluído se ele o poupasse em vez de matá-lo? Ao fazer essa pergunta a si mesmo, Kim Woo-jin dirigiu-se ao portão da masmorra. Capítulo 224. Quando Kim Woo-jin saiu do portão da masmorra, foi saudado por um silêncio quase ensurdecedor. Uau! Naquele momento, o som do vento tornou-se mais pronunciado do que nunca. No entanto, a cena que Kim Woo-jin estava olhando não correspondia em nada a esse silêncio. Muita coisa veio. Havia um grande número de barricadas cercando o portão da masmorra, e além dessas barricadas, havia uma enorme multidão de pessoas. Se ele fizesse uma estimativa aproximada, Kim Woo-jin adivinharia que havia mais de 10.000 pessoas reunidas ali. Foi então. É Isaac. Após esse grito de alguém na multidão, o silêncio foi imediatamente quebrado. Uau! Uma enorme alegria pareceu abalar toda a área. Após aquele grito, o portão da masmorra começou a desaparecer como se tivesse sido assustado, fazendo-os gritar ainda mais alto. Foi um grito cheio de tanta alegria e entusiasmo que parecia que a multidão havia perdido a cabeça. Foi tão alto que até Li Jin-ah, que havia saído da masmorra depois de Kim Woo-jin, congelou ao ouvir. Mas o próprio Kim Woo-jin não se comoveu com esses gritos. Triturar, triturar. Apenas o som de passos se aproximando encheu seus ouvidos. Seus olhos eram os mesmos. Neste lugar cheio de inúmeras pessoas, o olhar de Kim Woo-jin estava focado apenas em uma pessoa que se aproximava deles. Era um homem pálido de olhos azuis e cabelo loiro curto. Na verdade, não seria exagero dizer que este homem era tão bonito quanto uma mulher. João Jorg. Este homem, que foi inesquecível em muitos aspectos, parou na frente de Kim Woo-jin. Não houve necessidade de uma longa conversa. Não houve nenhuma saudação. Em vez disso, Johan Jorg simplesmente estendeu sua mão fina e frágil para Kim Woo-jin. De repente, o silêncio mais uma vez encheu o ar que acabava de ser abalado por gritos. Gole. O único som que restou foram os goles dispersos da multidão. Ele realmente vai rejeitá-lo? Enquanto todos se perguntavam o que ele faria, Kim Woo-jin simplesmente estendeu a mão e apertou a de Johan Jorg. Então Johan Jorg curvou-se ligeiramente. Foi o momento em que 2 heróis que utilizavam mortos-vivos deram as mãos. Foi necessária apenas uma frase para descrever a conclusão do maior confronto do século. Isaac Ivanov e Johan Jorg unem forças. Os 2 heróis que participaram do confronto do século uniram forças. Este foi um final que ninguém no mundo esperava. Na verdade, foi muito melhor do que qualquer pessoa no mundo poderia esperar. E por causa disso, o mundo enlouqueceu. Os 2 necromantes mais fortes vão trabalhar juntos. Nasce o Dream Team. E ao mesmo tempo fizeram a mesma pergunta. Isaac Ivanov e Johan Jorg se unem para formar o grupo necromante mais forte. Qual será o primeiro alvo do Dream Team? O que o Dream Team faria a seguir? Naturalmente, eles estrearão em uma masmorra de 6 andares. Definitivamente. O grupo de Isaac Ivanov sozinho foi capaz de limpar uma masmorra do 5º andar em 8 dias, e agora o grupo de Johan Jorg foi adicionado. Para eles, atacar uma masmorra do 5º andar seria o mesmo que um estudante do ensino médio participando de um evento esportivo do ensino médio. Tem que ser 6 andares. Mais importante, eles não teriam medo de um desafio. Naturalmente, ninguém questionou o fato de que o primeiro desafio seria uma masmorra de 6 andares. Então, qual masmorra será? Não seria uma masmorra comum do 6º andar, seria?
Eles atacarão pelo menos um rank C? Eles apenas se perguntavam que tipo de masmorra de 6 andares seria. Isaac Ivanov respondeu a essa pergunta sem hesitação. Isaac Ivanov, não estou interessado em masmorras que outras pessoas possam limpar. Isaac Ivanov, nosso alvo é a tumba da Esfinge. Atualmente havia apenas uma masmorra de nível a mais no 6º andar, a tumba da Esfinge. E essa foi a primeira etapa que Isaac Ivanov quis pisar junto com Johann Georg. Todos no mundo ficaram absolutamente chocados com esta proclamação. Isso incluiu Li Jin. Kurk, no momento em que viu o artigo, Li Jin engasgou com o chocolate que estava comendo. Cough. Depois, ele tossiu várias vezes antes de conferir novamente o artigo em seu smartphone. Ele o releu várias vezes antes de consultar outras fontes de notícias para verificar seus artigos. Mesmo assim, ele ainda se virou para Kim Woo-jin com uma expressão incrédula. Ei, isso é real? Kim Woo-jin assentiu. Você está falando sério? Li Jin perguntou novamente. Desta vez Kim Woo-jin falou com um tom definido. É real. Só então Li Jin, que percebeu que era realmente real, fechou os olhos e murmurou com uma voz dolorida. Nós apenas concluímos uma masmorra do 6º andar e ainda assim você quer obter uma classificação a mais. Eu vendi o país na minha última vida? Uma multidão de reclamações saiu de sua boca. Isso foi natural. Como Li Jin disse, ele e Kim Woo-jin haviam concluído apenas uma masmorra do 6º andar até agora. Então não era razoável para eles simplesmente pularem para masmorras do 6º andar de nível a mais, mesmo que adicionassem Johann Georg à equação. Não, houve mais um problema. Droga, e ainda temos que lidar com aquela garota bastarda. O propósito de entrar na masmorra com Johann Georg não era limpá-la, mas sim lidar com ele. Se isso fosse considerado, então a dificuldade desta masmorra havia ultrapassado o nível a mais. Prefiro mergulhar nas profundezas do inferno. Estava claro que qualquer um teria preocupações em entrar em uma masmorra como essa nessas circunstâncias. Esta é a única maneira de fazer sentido. Esse também era um dos objetivos de Kim Woo-jin. O que? Se o grupo de Johann Georg fosse eliminado no que era considerado uma masmorra fácil, o mundo seria forçado a perguntar-se o que aconteceu. Era quase garantido que o mundo questionaria se Johann Georg morresse em uma masmorra considerada fácil. Além disso, houve alguns outros motivos. Devo atacar a masmorra antes que a Guilda da Fronteira o faça. Antes de Kim Woo-jin retornar ao passado, a equipe da Frontier Guild limpou a masmorra da tumba da Esfinge em julho de 2024. Isso significava que quase não havia tempo até atacarem a masmorra. Mas o maior motivo foi porque se a Guilda da Fronteira conseguisse uma das caudas da raposa de 9 caudas, seria muito problemático. Uma das 2 caudas restantes da raposa de 9 caudas estava atualmente na masmorra da tumba da Esfinge. Da perspectiva de Kim Woo-jin, não era uma masmorra que ele pudesse deixar outros limparem. Bem, a decisão de Johann Georg ainda é importante. É claro que isso ainda dependia de a equipa de Johann Georg concordar ou não com o ataque. Li Jin abufou com esse comentário. Ele já abaixou a cabeça, ele não tem escolha. Como ele havia dito, como foi Johann Georg quem o abordou, ele não poderia decidir mudar de ideia agora. Johann Georg tem que fazer isso. Os pensamentos de Kim Woo-jin eram os mesmos. Johann Georg não tinha outras opções. Mas o seu patrocinador pode pensar de forma diferente. No entanto, como a Guilda do Messias estava envolvida, eles não podiam se dar ao luxo de se sentirem seguros ainda. As cartas que eles prepararam não seriam suficientes. Era quase certo que a Guilda do Messias já havia preparado uma série de cartas para se livrar de Kim Woo-jin e Li Jin. Em tal situação onde o local estava sendo mudado para a masmorra da tumba da Esfinge, eles teriam que se preparar ainda mais. Deve ser uma grande dor de cabeça. Claro, Kim Woo-jin não tinha intenção de simplesmente deixar por isso mesmo. Então vou piorar as coisas. Tumba da Esfinge? Pisos, 6. Dificuldade, classificação a mais. Número máximo de inscrições, 100. Requisito, nível 209 e abaixo. Condições do desafio. Destrua o tesouro protegido pela Esfinge. Recompensa, Seal Breaker. Uso único. O túmulo da Esfinge. Ao ler o relatório da masmorra, a expressão de Park Shin não era muito boa. De todos os lugares. Com aquela expressão no rosto, ela se virou para olhar à sua frente. Lá, apareceu o rosto de Johann Georg, que não faltava em nada quando comparado ao de Park Shin, que era considerada uma deusa. Ao contrário de Park Shin, a expressão de Johann Georg era bastante relaxada. Park Shin o observou por um momento. Por que ele parecia tão relaxado? Ela silenciosamente ameaçou. Só então Johann Georg abriu a boca. Já estou seguindo as ordens da Guilda do Messias. Farei tudo que a Guilda do Messias me ordenar. Park Shin acenou com a cabeça com essas palavras. Certo. Não é problema seu. Depois de dizer essas palavras, Park Shin largou o relatório da masmorra com uma expressão mais relaxada no rosto. Claro, foi tudo uma atuação. Que dor de cabeça. Naquele momento, ela estava mais perturbada do que nunca. Nunca pensei que ele pediria a masmorra da Esfinge. Masmorra da Esfinge. Era natural que Park Shin conhecesse bem masmorras como essa. Essas masmorras eram algumas das masmorras mais difíceis abaixo do 7º andar. A situação já havia se tornado tal que todas as principais guildas do mundo estavam atualmente concorrendo a esta masmorra. Até mesmo a Guilda do Messias estava negociando com o governo egípcio há algum tempo. E o relatório da masmorra atualmente nas mãos de Park Shin foi um item que eles receberam durante essas negociações. E ele queria usar aquela masmorra como palco? Não havia nada que pudesse ser feito.
Principalmente considerando o fato de que com as habilidades que Isaac Ivanov demonstrou junto com as de Johann Georg, eles estavam qualificados para o desafio. Eles têm as qualificações. Não, era melhor dizer que as condições da masmorra da tumba da esfinge a tornaram bastante favorável para Isaac Ivanov. Além disso, o número máximo de entradas é 100. Além disso, ao contrário de outras masmorras de 6 andares, a masmorra da tumba da esfinge era um lugar que só permitia a entrada de 100 jogadores. Era uma masmorra onde a qualidade era muito mais importante que a quantidade. E Isaac Ivanov, que sozinho poderia desempenhar o papel de dezenas de jogadores, seria altamente valorizado. Se for aquele cara, ele provavelmente poderia limpar tudo. Na verdade, ela quase não tinha dúvidas de que Isaac Ivanov conseguiria concluir aquela masmorra. Por outro lado, não podemos resolver isso sem ele. No entanto, as chances de conseguirem fazer isso sem ele eram incrivelmente baixas. Em outras palavras, eles tiveram que esperar que Isaac Ivanov caçasse o chefe da masmorra. Em primeiro lugar, queríamos matá-lo assim que ele tentasse terminar a masmorra. Claro, esse era o plano deles desde o início. A Guilda do Messias pretendia matar Isaac Ivanov assim que ele matasse o monstro-chefe na masmorra. E foi também para isso que eles se prepararam. Mas se quisermos fazer isso agora, teremos que investir muito mais. Porém, se fosse a masmorra da esfinge, eles teriam que investir muito mais apenas para garantir a sobrevivência de seus jogadores. Lendário? Isto não seria apenas um investimento, é um investimento decisivo. Simplesmente sobreviver por si só era uma tarefa difícil em uma masmorra de nível a mais do 6º andar. Na mente de Park Shin-hye, que atualmente calculava o valor que teriam para investir, as palavras desistir pareciam tremer. Foi então. É claro que ainda temos uma maneira de neutralizar completamente Isaac Ivanov. Johann Georg falou e mostrou o anel no dedo. Com o anel de Hades, os mortos-vivos de Isaac Ivanov serão completamente ineficazes. Anel de Hades. O efeito deste anel, que continha o poder do deus do submundo, era bastante simples. Obedecer completamente ao portador deste objeto. Contanto que fosse um morto-vivo, independente do que fosse, teria que obedecer aos comandos da pessoa que usava aquele anel. Quer fosse um monstro-chefe em uma masmorra ou um monstro convocado por um jogador, não importava. Sejam seus cavaleiros esqueletos ou qualquer outra coisa. Foi por isso que Johann Georg foi transformado no cão de caça que assumiria a liderança na caça a Isaac Ivanov, e porque ele tinha outros 10 necromantes em sua equipe. E eu também tenho um motivo para matá-lo. Além disso, Johann Georg expôs os seus motivos. O emissário do submundo é conhecido por seu favoritismo. Se eu não matar Isaac Ivanov, nunca poderei progredir mais. É por isso que aceitei tão prontamente a proposta da Guilda do Messias. Park Shin-hye deu um sorriso brilhante, como se Johann Georg tivesse ajudado a amenizar alguns de seus medos. É reconfortante ouvir isso. Claro, aquele sorriso também foi uma atuação. Johann Georg também se tornaria um obstáculo algum dia. Não seria tão ruim se aproveitássemos esta oportunidade para nos livrar dos dois. Apenas. Assim que outra opção veio à mente de Park Shin-hye, ela recebeu uma notificação por mensagem de texto em seu telefone. Ela imediatamente o tirou e verificou a mensagem. Então sua expressão facial endureceu consideravelmente depois que ela leu o conteúdo do texto. Vendo isso, Johann Georg não pôde deixar de dizer: "O que aconteceu? Parece que os mortos voltaram à vida." Park Shin-hye respondeu com uma expressão fria: "Isso mesmo, os mortos voltaram à vida." Capítulo 225. Quando o partido de Isaac Ivanov declarou o seu desejo de atacar o calabouço da esfinge, foi naturalmente o governo egípcio quem expressou maior descontentamento. O governo egípcio está atualmente negociando com Isaac Ivanov. Atualmente o valor da masmorra da esfinge aumentava a cada dia, e dar uma masmorra tão valiosa a Isaac Ivanov seria uma grande perda para o governo egípcio. O que o governo egípcio está fazendo? Isaac Ivanov disse que estaria disposto a fazer a masmorra de graça. Eles estão tentando ganhar dinheiro? Os superiores egípcios estão tentando aceitar subornos para masmorras? Além disso, eram os funcionários do governo egípcio, e não os cidadãos comuns que tinham mais a ganhar. Do ponto de vista das pessoas comuns, eles esperavam que o herói, Isaac Ivanov, eliminasse esta ameaça do seu país mais cedo. Naturalmente, isso forçou o governo egípcio a apresentar outras razões. O governo egípcio escolheu um método bastante simples para lidar com esta situação. O governo egípcio levanta dúvidas sobre a capacidade da equipe de Isaac Ivanov de limpar a masmorra. O governo egípcio exige uma verificação mais robusta da equipe de Isaac Ivanov. Ou eles mostram sua habilidade completando outra masmorra do 6º andar ou recrutando poder adicional que foi reconhecido por todos. Isso foi o que eles sugeriram em seu jogo de mídia. Eles também se deram uma saída. O governo egípcio diz que se Isaac Ivanov cumprir essas condições, eles lhe darão a próxima chance de atacar. Essa saída dizia que, embora não tivessem certeza do primeiro ataque, definitivamente lhe dariam uma segunda chance. O governo egípcio usou isso para que ainda pudessem vender a masmorra da tumba da esfinge. Todas as guildas que estavam tentando obter a masmorra começaram apressadamente a fazer seus movimentos para não perderem a masmorra para Isaac Ivanov. Chefe, isso é uma grande dor de cabeça. A situação de repente piorou para Isaac Ivanov. Parece que as negociações com a Frontier Guild estão quase completas. Se Isaac Ivanov não fizer algo rápido, aqueles bastardos da Frontier Guild definitivamente conseguirão. E para Ossichan, que estava fazendo a mídia para Isaac Ivanov, isso definitivamente seria uma dor de cabeça. O que devemos fazer, chefe? No entanto, Ossichan tinha uma expressão surpreendentemente calma em comparação com seu subordinado em pânico e ansioso. Nesse caso, usaremos um truque de mágica. Truque de mágica? Sim, um truque de mágica que surpreenderá a todos. O subordinado não pôde deixar de se perguntar que tipo de coisas estranhas Ossichan estava pensando dessa vez. Ele fez uma expressão estranha. Tudo bem, vou te dizer o que fazer. Ossichan continuou. Ouça com atenção e escreva exatamente o que eu lhe digo. A ordem que ele deu foi simples.
Isaac Ivanov adiciona um novo membro à equipe. Isso surpreendeu seu subordinado, que não pôde deixar de perguntar: quem é o novo membro? Ossichan sorriu. Kim Voljin. Papai. Ossichan não pôde deixar de estalar a língua ao ouvir os sons estrondosos de centenas de câmeras tirando fotos de um homem em pé no palco ao mesmo tempo. Eles realmente se reuniram como cães. Um subordinado próximo a ele concordou. Eles são uma matilha de cães. São cães de caça enviados para a coletiva de imprensa para obter o artigo de todas as empresas de mídia. Muitos dos que estavam envolvidos na controvérsia normalmente tentavam resolver a controvérsia através de conferências de imprensa. Mas nem sempre foi assim. Dependendo da situação, a coletiva de imprensa pode se tornar motivo de mais polêmica. O Sr. Kim Voljin está realmente bem? Esse foi o caso de Kim Voljin, que retornou da morte para ajudar Isaac Ivanov. Ele era a presa mais deliciosa para os repórteres. Acho que teria sido melhor não aceitar alguns desses meios de comunicação, mesmo que isso pudesse causar um problema. Como tal, a conferência de imprensa de Kim Voljin não poderia ser manipulada ou dirigida a Kim Voljin. Não tem jeito, estamos chamando de coletiva de imprensa, mas é praticamente uma audiência neste momento. Malditas 5 grandes guildas. Aqueles que levantaram a controvérsia tinham uma influência muito maior do que Kim Voljin, e foi por isso que não tiveram escolha senão prosseguir com isso. Porque não podiam dirigir a conferência sob o olhar penetrante das grandes potências. De qualquer forma, Kim Voljin precisa descobrir como lidar com isso de alguma forma, e ele também sabe disso. A única opção era avançar pela frente, e Kim Voljin sabia disso, e era por isso que ele estava no palco. Naquele momento, um dos subordinados de Ossichan não pôde deixar de perguntar em tom um pouco preocupado: você acha que Kim Voljin será capaz de lidar com a mídia? Em vez de responder imediatamente, Ossichan franziu a testa ligeiramente. Ele não é uma celebridade, ele não saberia. Lidar com a mídia não era o mesmo que lidar com monstros. Na verdade, Ossichan não tinha muita esperança na capacidade de Kim Voljin de lidar com esse tipo de situação. E foi por isso que Ossichan e seus subordinados estavam assistindo a coletiva de imprensa em tempo real. Ele só precisa manter o ângulo. Se houver algum problema, faremos o possível para encobri-lo imediatamente. Entendido. Se surgisse um problema, eles poderiam dar feedback imediatamente, e se não pudesse ser resolvido dessa forma, eles o resolveriam após o fato. Qual foi o motivo para fingir sua morte? Então começou o segmento de perguntas e respostas. Naturalmente, todas as câmeras estavam focadas em Kim Voljin naquele momento. No entanto, Kim Voljin não respondeu imediatamente. Em vez disso, Kim Voljin examinou cuidadosamente o ambiente. O que está acontecendo? Algo está errado? Assim que todos começaram a questionar suas respostas, Kim Voljin parou e abriu a boca. Atualmente ainda corro o risco de sofrer um ataque terrorista. Um ataque contra mim poderia acontecer neste exato momento. Em tal situação, é impossível fazer uma aparição oficial. Quando souberam que um ataque terrorista poderia acontecer a qualquer momento, a tensão tomou conta do público. Ossichan não conseguiu conter o riso quando viu isso. Essa foi uma boa pergunta. Então, o próximo repórter na fila para fazer uma pergunta falou: se você estiver em uma situação tão perigosa, por que você apareceu agora? A resposta para esta pergunta veio imediatamente. Isaac Ivanov pediu minha ajuda. Então aqui estou. Não houve absolutamente nenhuma hesitação. Em vez disso, foi uma declaração cheia de determinação e lealdade a Isaac Ivanov. Para Isaac Ivanov, ele não tem medo de terrorismo algum. Que grande irmandade. Foi uma resposta que tocou até os corações dos repórteres que estavam preparados para lançar ataques depois de ouvirem a sua resposta. De repente, outro repórter levantou a mão. Isaac Ivanov anunciou que adicionaria o Sr. Kim Voljin à sua equipe em resposta ao pedido de credenciais do governo egípcio. Então eles começaram a fazer a pergunta sem esperar permissão. Que é aquele? Haveria algum repórter lá que começaria a dizer algo assim se não fosse da Frontier Guild? Provavelmente não. Atualmente quem teve maior sensação de crise e insatisfação com o progresso do partido de Isaac Ivanov foi a Guilda da Fronteira, que tinha maior probabilidade de vencer a licitação para a masmorra da Esfinge. Sem surpresa, a Guilda da Fronteira pretendia destacar a inadequação da equipe de Isaac Ivanov para atacar o calabouço da Esfinge. No entanto, a maioria das pessoas no mundo tem dúvida se o Sr. Kim Voljin possui tais habilidades. A pergunta do repórter, que era praticamente o representante do Frontier Guild nesta coletiva de imprensa, foi contundente e poderosa. Além disso, você não tem atacado masmorras com Isaac Ivanov, então seu nível definitivamente não é tão alto quanto o de Isaac Ivanov, não é? Talvez se você tivesse uma habilidade de caça semelhante à de Isaac Ivanov. E como a Guilda da Fronteira estava atrás dele, ele continuou falando sem medo. Ele é bom. Ele é muito bom. Kim Voljin, suas habilidades devem ser um lixo. Ossichan e seus subordinados ficaram com a língua presa quando ouviram as palavras do repórter, que equivaliam a puxar um véu. Claro, não que a questão fosse realmente difícil. Além disso, Isaac Ivanov recrutou você não apenas porque você era um ex-companheiro de equipe, mas pelas suas habilidades. Portanto, todos no mundo acreditam que você deve provar que é capaz de ser companheiro de equipe de Isaac Ivanov, como fez Johan Jorg. Ele está batendo onde dói. O problema era que não havia como evitar a pergunta. Isaac Ivanov não revelou Kim Voljin apenas para mostrar que seu companheiro de equipe estava vivo. Em vez disso, ele basicamente proclamou que com a adição de Kim Voljin, ele seria capaz de limpar a masmorra da Esfinge. E só havia uma maneira real de provar isso. Eu acredito que você deveria pelo menos completar uma masmorra de 6 andares para se qualificar. Prove suas habilidades contra monstros. Isso significa que ele teria que entrar em uma masmorra. A única maneira de provar suas habilidades era através das masmorras. Como esperado, eles estão tentando ganhar tempo. Se Kim Voljin entrar na masmorra para provar sua habilidade, ele ficará fora por pelo menos um mês.
Se Kim Voldin realmente entrasse em uma masmorra para provar sua habilidade, levaria cerca de 1 mês ou mais. E na era atual, tudo pode acontecer em 1 mês. A essa altura, a Guilda da Fronteira já teria entrado na masmorra da Esfinge. Um subordinado ao lado de Ossichan não pôde deixar de perguntar: o que nós vamos fazer? Para provar suas capacidades, ele teria que entrar em uma masmorra, mas se o fizesse, era quase garantido que perderiam a oportunidade de entrar na masmorra para a Guilda da Fronteira e as outras guildas. Então vou provar minha habilidade. O rosto de Kim Voldin preencheu a tela enquanto ele respondia à pergunta. Vou te mostrar em tempo real monstros que saíram das masmorras. Tututu. Os rotores de 3 a 64, também conhecidos como helicópteros Apache, faziam barulho enquanto se preparavam para a decolagem. E a uma curta distância desses helicópteros, um soldado estava sendo entrevistado diante de uma câmera por um repórter segurando um microfone. Atualmente, mais de 900 monstros foram identificados na floresta estadual de Jackson. Entre eles estão 12 orcs gigantes que aparecem no 5º andar e acima. Foi uma informação bastante aterrorizante. O fato de mais de 900 monstros se moverem em grupo significava que um monstro-chefe apareceu para liderá-los. Quanto aos orcs gigantes, eles eram monstros que os jogadores não gostavam de encontrar por causa de quão durões eram. Claro, isso acontecia apenas nas masmorras. Na vida real, onde tinham acesso a armas modernas, esses monstros não eram uma grande ameaça. Para os militares dos Estados Unidos, em particular, estes monstros não eram de forma alguma uma ameaça. Tututu. Junto com os helicópteros Apache que estavam prestes a embarcar, o tenente-coronel Michael, que estava sendo entrevistado, seria capaz de transformar esses monstros em manchas de sangue em pouco tempo. Foi assim que os Estados Unidos conseguiram manter o seu estatuto de país mais forte do mundo. Eles eram o único país com um exército capaz de defender perfeitamente o seu vasto território. Mesmo assim, a expressão do tenente-coronel Michael não era boa naquele momento. E agora, Kim Voldin está indo para a localização desses monstros. Assim como ele disse, Kim Voldin iria provar sua habilidade contra monstros na realidade, e não em uma masmorra. Esse fato fez o mundo enlouquecer por vários motivos. Por um lado, ver jogadores caçando monstros na realidade era muito mais raro do que se esperaria inicialmente. Afinal, os jogadores não precisavam arriscar suas vidas lutando contra os monstros quando tinham o grande poder do armamento moderno por trás deles. E mesmo quando deram um passo à frente, só o fizeram em situações em que pudessem fazer uso de armas modernas, a menos que não tivessem escolha a não ser usar suas próprias habilidades contra os monstros. Em termos simples, eles não tinham motivos para largar as armas e pegar facas. No entanto, a oportunidade de ver um jogador lutar como se estivesse em uma masmorra na vida real finalmente chegou. Como dito antes, se Kim Voldin falhar em sua tentativa, nossas tropas cuidarão disso. Em outras palavras, as tropas do tenente-coronel Michael estariam limpando a sujeira de um jogador. Foi por isso que sua expressão não estava muito boa naquele momento. Droga! Os militares dos Estados Unidos, que eram uma das forças mais poderosas do mundo inteiro, estavam sendo obrigados a limpar a sujeira de um jogador coreano. Isaac, pensei que tínhamos nos livrado dele. Mais importante ainda, Kim Voldin era companheiro de equipe de Isaac Ivanov, que já havia ferido o orgulho da América antes, e estava fazendo isso por Isaac Ivanov. Isso fez-se sentir ainda pior. Tenente-coronel Michael, você acredita que Kim Voldin terá sucesso? O repórter fez esta pergunta ao tenente-coronel Michael. Diante dessa pergunta, o tenente-coronel Michael demonstrou seu descontentamento exibindo um sorriso descaradamente zombeteiro. Caçar aqueles monstros sozinho? Então ele se virou para olhar os helicópteros disparando atrás dele. Esses 3 helicópteros Apache seriam necessários para eliminar aquele grupo de monstros. Não seria muito difícil para os 3 helicópteros Apache lidarem com o grupo de monstros. Em outras palavras, Kim Voldin estava tentando assumir o papel de 3 helicópteros Apache. Não há como um único jogador fazer isso. E para o tenente-coronel Michael, que conhecia melhor do que ninguém o poder que esses helicópteros possuíam, era um insulto que tal coisa fosse sugerida. Só espero que nada dê errado. Ao dizer isso, sua expressão mostrou claramente que ele não acreditava que Kim Voldin fosse capaz de fazer isso. Então veio o relatório. Kim Voldin começou a caçar. A entrevista terminou imediatamente. Quando o tenente-coronel Michael acenou, soldados totalmente armados começaram a embarcar no helicóptero e o repórter o seguiu. Tututu. Então, em pouco tempo, os helicópteros rugiram alto enquanto se dirigiam rapidamente para o local onde os monstros estavam. Orc gigante. Um orc gigante com mais de 3 metros. Naturalmente, a força que esse enorme corpo poderia demonstrar estava além de qualquer descrição. Eles poderiam destruir um troll com as próprias mãos, e quando estavam em grupo, não evitariam nem mesmo lutar contra um ogro. Mas o que realmente assustava os orcs gigantes não era sua habilidade física. A coisa verdadeiramente horrível sobre eles era sua vitalidade de troll e o fato de que, uma vez que encontrassem uma presa, não parariam de persegui-la até que morressem. Alguns jogadores até disseram que se você encontrasse um sozinho, seria melhor simplesmente se matar na hora. Gorgolejo. Foi esse mesmo orc gigante que caiu no chão com os olhos revirados, lutando para respirar. Gorgolejo. Esta criatura no chão não se parecia em nada com aquela que levava o medo aos corações dos jogadores de todos os lugares. Crocante, triturado. Então um homem apareceu na frente deste orc gigante. Kim Voldin olhou para o orc diante dele com uma expressão vazia. Esta era uma visão que os jogadores, que sabiam do que o orc gigante era capaz, achariam difícil de acreditar. Havia algo a temer de um orc gigante quando ele estava lutando para respirar? Mesmo assim, Kim Voldin simplesmente olhou para o orc gigante com olhos sangrentos. Foi isso. Ele não enfiou uma espada em seu corpo indefeso, não usou um feitiço ou habilidade e também não pareceu ser cauteloso com isso. Ele nem parecia tão interessado nisso.
Em vez disso, depois de pouco tempo, ele levantou a cabeça e olhou em volta. Não havia muito para ver por causa da névoa espessa e venenosa e da chuva negra que caía do céu. Gorgolejo, gorgolejo, e tudo o que podia ser ouvido eram sons semelhantes aos do orc gigante vindos de todas as direções. Depois de ouvir por um momento, Kim Voldin ergueu a câmera na mão e falou: caça completa. Junto com essas palavras, Kim Voldin moveu a câmera, certificando-se de mostrar tudo o que estava acontecendo enquanto continuava. Eu mostrei tudo o que estou disposto a mostrar. Se você ainda não estiver convencido depois disso, pode vir ver por si mesmo. Apenas. Finalmente, Kim Voldin virou a câmera para si mesmo. Caso contrário, permita que o grupo de Isaac Ivanov ataque a masmorra da tumba da Esfinge. Foi o momento em que o terceiro morto-vivo voltou da morte e foi adicionado ao grupo de Isaac Ivanov. Capítulo 226. Na era atual, muitas pessoas estavam interessadas nos ataques às masmorras realizados pelos jogadores. Por causa disso, sempre que os jogadores entravam nas masmorras, sempre havia pessoas que lamentavam: eu realmente quero ver como é para os jogadores atacarem masmorras. Se os ataques às masmorras pudessem ser transmitidos, os jogadores não ocupariam os 100 primeiros lugares da lista dos mais ricos do mundo? Não há realmente nenhuma maneira de fazer isso funcionar? Só quero ver um vídeo, não precisa ser ao vivo. Eles queriam ver os jogadores lutando. Claro, isso não foi nada estranho. Em vez disso, seria estranho se ninguém estivesse interessado em assistir lutas contra monstros que transcendiam o bom senso usando apenas o poder de seus corpos e itens misteriosos sem a ajuda de armas modernas. Deveria haver uma transmissão como essa, certo? Assistir Homem e Monstro. Na verdade, muitas transmissões, vídeos e outros conteúdos foram produzidos para esse fim. Coisas como documentários falsos ou lutas contra monstros em um ambiente controlado eram bastante populares, entre elas Man and Monster foi um grande sucesso. Eu quero ver jogadores reais, não aquela atuação ruim. Eles têm que direcioná-lo para apagá-lo. Além disso, não são apenas covardes que fugiram de atacar masmorras? Falso é tão falso. É claro que a maioria dos jogadores que participaram dessas transmissões foram chamados de perdedores pelo resto do mundo. Aqueles jogadores que sem coragem não conseguiam mais atacar masmorras então decidiram agir com medo de perder a pouca fama que tinham. Compará-los com jogadores reais que lutaram na linha de frente era um insulto para esses jogadores. Então as pessoas queriam ver as caçadas de jogadores reais. Mas era impossível. Diga algo que faça sentido. Seria muito arriscado para um jogador que está atacando uma masmorra do 5º andar tentar algo tão estúpido. Já é suficiente que os jogadores arrisquem suas vidas apenas para limpar as masmorras. Também não seria barato para eles pedirem a jogadores reais que fizessem conteúdo para ser transmitido. Kim Voldin, vou provar minhas habilidades com monstros na vida real. O palco é Califórnia, Estados Unidos. Um jogador se joga em um grupo de monstros. Portanto, o mundo enlouqueceu quando Kim Voldin disse que usaria seus poderes contra os monstros na vida real. Este artigo é verdade? Uau, o jogador do 5 Floor está atacando monstros na vida real? Sem a ajuda de armas modernas? Foi uma moda que transcendeu o bom senso, e mesmo quem não se interessava por ela começou a prestar atenção. Um palco sem precedentes apareceu, e Kim Voldin apareceu naquele palco para mostrar ao mundo. Kim Voldin está dominando completamente os monstros. Quão poderoso é um jogador da linha de frente? Uau, isso é uma loucura. Posso gritar com segurança agora. Monstros não podem fazer nada diante do veneno. Este é o nascimento de um rei venenoso? Além disso, as pessoas ficaram incrivelmente surpresas com o poder que Kim Voldin exibiu com seu veneno. Mas os jogadores não ficaram surpresos. Kim Voldin não deveria ser tão poderoso, não é? Isso é loucura. Isso não é apenas veneno? Poderia o veneno realmente fazer um orc gigante desmoronar daquele jeito? Seu veneno é poderoso, mas são suas habilidades que são assustadoras. Com toda a franqueza, Kim Voldin já havia desaparecido da memória das pessoas e, antes disso, era considerado apenas um dos papéis coadjuvantes do personagem principal, Isaac Ivanov. Ninguém jamais o considerou no mesmo nível de Isaac Ivanov. No entanto, estava claro agora que a habilidade de Kim Voldin não faltava quando comparado a Isaac Ivanov. Veneno e morto-vivo, essa é a pior combinação. Imagine lutar contra os esqueletos de Isaac Ivanov enquanto está na névoa venenosa. Horrível. E agora há uma adição extra. E agora Johan Jorg foi adicionado à equação. Naturalmente, ninguém poderia mais levantar dúvidas sobre o seu poder. Eles definitivamente seriam capazes de limpar a masmorra da Esfinge. Pode não ser suficiente. Eles mereceram a oportunidade. E o governo egípcio não teve escolha senão dar uma resposta. O governo egípcio dá a Isaac Ivanov o direito de atacar a masmorra da tumba da Esfinge. A permissão foi concedida. O governo egípcio dá a Isaac Ivanov o direito de atacar a masmorra da tumba da Esfinge. No momento em que esta notícia de última hora foi divulgada, Li Jinha teve uma reação. Porra! Depois de ouvir isso, Kim Voldin se virou para olhar para ele. Você deve estar de bom humor para xingar. Li Jinha se virou para olhar para Kim Voldin. Porra! Kim Voldin sorriu levemente. Exatamente como esperado. A situação atual era exatamente o que Kim Voldin queria. Ele agora poderia entrar na masmorra da Esfinge junto com Johan Goerg. E Kim Voldin tinha mais um objetivo. Agora a Guilda do Messias tem que escolher. A Guilda do Messias não teria esperado o poder do Rei Veneno, Kim Voldin, quando estimaram o poder de Isaac Ivanov. Mas agora as coisas mudaram e a Guilda do Messias foi forçada a fazer uma de duas coisas. Desista ou continue a corrida. Desista ou pague. Independentemente do que escolhessem, seria bom para Kim Voldin. Se eles desistirem, será mais fácil se livrar de Johan Jorg. Se eles desistissem de tentar matar Isaac Ivanov e deixassem Johan Jorg entrar na masmorra de qualquer maneira, seria mais fácil para Kim Voldin se livrar dele. Se eles não desistirem, terão que lhe dar tesouros melhores.
Por outro lado, se a Guilda do Messias decidisse aumentar seu poder com Kim Voldin em mente, Kim Voldin seria capaz de obter mais. Independentemente do que escolheram, Kim Voldin só tinha a ganhar. Claro, Kim Voldin sabia exatamente o que escolheriam. Eles definitivamente vão ligar. Se Isaac Ivanov concluísse a masmorra da tumba da Esfinge, qual seria seu próximo alvo? A resposta era óbvia. 7 andares. O próximo alvo de Isaac Ivanov seria definitivamente uma masmorra do 7º andar. E se isso acontecesse, o mundo começaria realmente a compará-los. Porque se não o fizerem, Isaac Ivanov será definitivamente considerado um rival de Li Sijunho. Li Sijunho, o salvador e único conquistador de uma masmorra do 7º andar, seria colocado na mesma linha de partida que Isaac Ivanov para ver quem salvaria o mundo primeiro. E isso seria absolutamente inaceitável. Isso era algo que a Guilda do Messias queria evitar a todo custo. A Guilda do Messias faria qualquer coisa para garantir que houvesse apenas um salvador, até mesmo matando seu cão de caça mais poderoso e leal. Portanto, restava apenas uma pergunta. Kim Voldin realmente tinha o poder de ser o caçador e não a presa? Mas Kim Voldin nem pensou muito sobre essa questão. Tudo que resta é caçar o caçador que quer me caçar, porque ainda havia um truque que ele havia escondido. Quando você pensa no custo dos cadáveres de monstros, o deserto é como uma mina de ouro, um lugar onde você poderia facilmente encontrar monstros. Por outro lado, o deserto subsaariano foi devastado por monstros, mas você sabe que é apenas um repositório de recursos, certo? Nós apenas tivemos que extrair esse recurso. Então, onde construiríamos nossa sede para fazer isso? Bem, nós não tive escolha senão construir postos avançados no Egito, no norte da África, onde está localizado o rio Nilo. Ao mesmo tempo, à medida que a África Austral se envolvia em turbulências, as empresas e outras forças que visavam os recursos dispersos foram forçadas a instalar-se no norte de África, e a maioria delas instalou-se no Egito. Como as pessoas que faziam negócios relacionados a monstros se reuniam, era natural que sua capacidade de lutar contra monstros aumentasse. E quando a segurança se estabilizou, as pessoas e o capital também começaram a reunir-se. E com este ciclo virtuoso, o Egito tornou-se a potência mais forte de África. Bem, isso não significa que os cidadãos egípcios tenham beneficiado disso. É claro que foram apenas os chamados funcionários de alto escalão que desfrutaram da formação de uma nação poderosa. Sob o título de situação de guerra, os cidadãos egípcios viviam vidas que não eram tão boas como antes. Essa foi a cena que Kim Voldin estava testemunhando naquele momento. O funcionário do governo egípcio que veio recebê-los o fez com uma grande frota de Rolls-Royce Phantoms. Além do mais, todos esses veículos foram fortemente modificados. Era uma cena que só se esperaria ver dos magnatas do petróleo no Médio Oriente, pois havia até um mini frigorífico em cada veículo cheio de álcool caro no valor de milhões de won por garrafa. Por outro lado, a cena do lado de fora da janela era um contraste incrivelmente forte. Além de uma cerca coberta com arame farpado, refugiados de todo o país que tinham perdido as suas casas podiam ser vistos em torno das habitações temporárias horrivelmente desorganizadas que tinham criado. Em nome de emergência foi criada uma ditadura. Este mundo está realmente doente. Depois de dizer isso, Li Jin virou a cabeça para Kim Voldin, que encontrou seu olhar enquanto dizia: "Parece que você estudou muito." Estudar? Para um cara brilhante como eu, esse conhecimento é básico. A negação de Li Jin lembrou Kim Voldin da cena no avião, onde Li Jin estava se esforçando para memorizar algo. No entanto, Kim Voldin não prestou muita atenção a isso. Em vez disso, ele mais uma vez virou a cabeça para olhar pela janela, observando a cena horrível na beira da estrada. Este cenário foi o motivo. Eu disse que mudaria o mundo. A razão pela qual Kim Voldin baixou a cabeça voluntariamente e se tornou um cão de caça e um peão de Li Sijunho e da Guilda do Messias. Ele acreditava que eles poderiam mudar o mundo. Achei que ele seria diferente. Apenas. Ele acreditava que Li Sijunho não seria como aquelas pessoas gananciosas e sedentas de poder, mas em vez disso, ele acabou sendo o monstro mais ganancioso e perigoso do mundo. Li Jin tirou Kim Voldin de seu devaneio como ele disse: "Ei, a pirâmide é muito grande. Ainda nem chegamos e já posso ver." Kim Voldin então virou a cabeça para olhar e logo no horizonte, a ponta de uma pirâmide pôde ser vista. Olhando para isso, Kim Voldin teve uma ideia. "Li Sijunho, encontrarei você antes do final deste ano." Não restava muito tempo até sua vingança. Capítulo 227. Antes de entrar em uma masmorra, havia muita preparação que precisava ser feita, principalmente quando a parte envolvida era de Isaac Ivanov. Este já havia sofrido numerosos ataques terroristas e esteve em inúmeras situações mortais. Acesso é negado aos repórteres. Portanto, era natural que o partido de Isaac Ivanov exigisse vigilância, segurança e supervisão completas antes do ataque à masmorra da tumba da Esfinge. Aqueles que não cooperarem serão fuzilados. É por isso que os repórteres não agiram de forma imprudente diante das palavras do exército egípcio, apesar da enorme história que tinham pela frente. Se você fizer um movimento errado, você realmente levará um tiro. Agora não é hora de correr riscos. O grupo de Isaac Ivanov não teve escolha a não ser fazer o que pudesse para garantir que seu ataque às masmorras não fosse prejudicado, mesmo que isso significasse usar métodos brutais. Foi sob essa supervisão estrita que o grupo de Isaac Ivanov se reuniu em frente ao portão de uma masmorra que surgira no centro da pirâmide de Kefren. Eles eram formados pela equipe de 3 de Isaac Ivanov e pela equipe de 11 de Johan Jorg, totalizando 14 jogadores, que faziam os preparativos finais antes de entrar na masmorra. Verifique seus estoques mais uma vez e certifique-se de ter todos os itens que precisamos. E entre eles, Johan Jorg e seus 10 companheiros foram os mais ocupados. Johan Jorg gritou repetidamente para que verificassem seus estoques. Kim Voldin assistiu calmamente de lado. Não há nenhuma indicação.
Kim Woo-jin segurava um pequeno dispositivo na mão. Era um alarme conectado a todos os tipos de equipamentos de vigilância que Osi-chan havia instalado neste local há muito tempo. Foi dado a Kim Woo-jin para que ele pudesse saber se alguém estava tentando abordá-lo secretamente. E este alarme estava silencioso no momento. Isso significa que nada foi detectado nas câmeras infravermelhas e ultrassônicas. Isso significava que nada havia sido detectado pelos sensores até agora. Naquele momento, os olhos de Kim Woo-jin ficaram dourados. Os olhos de Horus se abriram. Os olhos de Horus podiam ver através de tudo. No momento em que ele abriu os olhos, a visão de mundo que Kim Woo-jin tinha mudou imediatamente à medida que informações de todos os tipos se tornaram visíveis. Eles se prepararam muito. Até mesmo informações sobre os itens que Johan Jorg e seu grupo trouxeram eram visíveis. Mas Kim Woo-jin não conseguiu encontrar nada de estranho. Os olhos de Horus não podem ver nada. Também não houve indicações em nenhum outro lugar. Se for assim, foi por isso que Kim Woo-jin tinha certeza. Parece que eles trouxeram o chapéu da invisibilidade. Que este era o item que o assassino que o atacava estava usando. Kim Woo-jin também ficou satisfeito com este fato. Então todos os preparativos estão completos. Naquele momento Kim Woo-jin falou: entraremos na masmorra em breve. O ataque à masmorra havia começado. Cook. Pela sua aparência, não havia muita diferença entre essas galinhas e as galinhas normais. Essas galinhas pareciam bastante semelhantes às galinhas encontradas em uma granja, exceto pelo fato de terem manchas e listras pretas no corpo e no bico. 100 dessas galinhas estavam reunidas, batendo os bicos no chão. E à distância pode-se até pensar que se tratava de um grupo de galinhas que bicava a ração que havia sido jogada no chão. Mas se alguém se aproximasse, nunca acreditaria que se tratava de galinhas normais. Primeiro, eles eram muitas vezes grandes demais. Cada uma dessas galinhas tinha mais de 2 metros de altura quando ficavam em pé. Puk. O que foi mais surpreendente foi que as coisas que eles estavam bicando eram na verdade trolls. Rugido. Essas galinhas nem estavam bicando os trolls e comendo-os vorazmente, em vez disso estavam lentamente descascando a carne dos trolls e bicando-os. Galinhas ferais. Eles eram monstros que só podiam ser encontrados em masmorras do 5º andar e acima. Esses monstros eram conhecidos por sua crueldade, ferocidade e inteligência. Além disso, por viverem em grandes grupos, eram monstros que até mesmo os veteranos, com experiência em atacar masmorras do 5º andar, suariam frio se os encontrassem. É por isso que foram apelidados de Chicken Run. Isso porque sempre que os jogadores encontravam um grande grupo de galinhas ferais, eles fugiam como covardes. Mas agora um grupo de pessoas aproximava-se destas galinhas sem sequer tentar esconder a sua presença. Chocalho. Eles até fizeram muito barulho e revelaram seu poder. Cou. Ao som, as galinhas ferais ergueram os olhos dos trolls que estavam bicando e observaram o grupo que se aproximava deles com hostilidade, com olhos cheios de ridículo. Os olhos dessas galinhas ficaram cheios de intenção assassina. Eles pretendiam quebrar a cabeça desses idiotas que ousaram interromper suas refeições e bicar seus cérebros. Mas os olhos das galinhas ferais tremeram quando finalmente conseguiram dar uma boa olhada no grupo que se aproximava deles. As ferozes galinhas ferais imediatamente ficaram aterrorizadas. Chocalho. O medo de encontrar um grupo de mais de 500 esqueletos não era algo que pudesse ser explicado. Além disso, não era apenas um exército de soldados esqueletos. Um grupo de magos esqueletos que estavam prontos para lançar bolas de fogo a qualquer momento, movia-se ao lado do grupo de soldados esqueletos. E na frente a linha de cavaleiros esqueletos emitia um impulso horrível. Mas quem mais chamou a atenção foi o Dullahan, o cavaleiro sem cabeça que estava no comando do exército. Os gritos estranhos vindos do Dullahan foram suficientes para endurecer a carne dos corpos das galinhas ferais. Os gritos da cabeça do Dullahan encheram seus ouvidos. Os gritos do Dullahan atordoam as galinhas ferais. Após aquele grito agudo, as galinhas ferais subconscientemente deram um passo para trás. E foi nesse momento que a caçada chegou ao fim. O que se seguiu só poderia ser chamado de massacre. Incrível! Johan Jorg exclamou com uma expressão sincera no rosto. A cena à sua frente já estava chegando ao fim e restavam apenas algumas galinhas ferais. Palmas. Ele não pôde deixar de aplaudir quando viu 6 soldados esqueletos se moverem como uma máquina bem lubrificada para derrubar uma galinha feral. Cada vez que vejo os soldados esqueletos do Sr. Ivanov, não posso deixar de sentir admiração. Claro, isso só foi possível porque os esqueletos de Isaac Ivanov eram verdadeiramente diferentes dos outros. É realmente diferente dos meus próprios soldados esqueletos. Isto foi comprovado pelo fato de que a forma como os soldados esqueletos de Johan Jorg atacaram foi realmente diferente. Enquanto os soldados esqueletos com escudos bloqueavam os ataques das galinhas ferais, os soldados esqueletos com lanças esfaqueavam os corpos das galinhas ao mesmo tempo. Não havia glamour, apenas simplicidade. Honestamente, comparado à destreza demonstrada pelos esqueletos de Isaac Ivanov, era uma visão que faria alguém balançar a cabeça em vez de aplaudir. Ainda é o mesmo, sem quaisquer falhas. Em vez disso, era mais compacto devido à sua simplicidade. Além disso, Kim Woo-jin sabia melhor do que ninguém o quão eficaz essa capacidade poderia realmente ser. Foi isso que tornou Johan Jorg tão temível. O exército de esqueletos de Johan Jorg parecia mais um muro de desespero do que uma lança. Um muro de desespero tão alto que até mesmo as guildas messias foram forçadas a desistir de sua conquista. Não é muito agora.
Claro, esse foi o caso antes de Kim Woo-jin retornar ao passado. Era natural que as habilidades do atual Johan Jorg fossem muito mais fracas, já que Kim Woo-jin havia efetivamente roubado dele muitas habilidades importantes desde seu retorno. Seu livro dos mortos é bastante chocante, não importa quantas vezes eu o veja. Mais importante ainda, Kim Woo-jin conseguiu obter habilidades que nem mesmo Johan Jorg possuía antes de retornar ao passado. Claro, esse não foi o caso para tudo. Estou com inveja da sua habilidade Barqueiro Caronte. Foi uma habilidade que permitiu ao usuário fazer um acordo com Caronte, o barqueiro que levava os mortos para o submundo. Soldados esqueletos, cavaleiros esqueletos e até mesmo Dularrans e Cavaleiros da Morte poderiam ser negociados desde que o preço apropriado fosse pago. E o preço aqui era o poder mágico. Enquanto tivesse poder mágico, Johan Jorg seria capaz de manter seu exército de esqueletos sem precisar de novos cadáveres para sacrificar. É uma habilidade horrível. Foi uma das habilidades que incomodou Kim Woo-jin, pois participou da criação do Rei dos Mortos-Vivos. É uma pena que só possa haver uma página de habilidades. Claro, como era uma habilidade lendária, não era possível que mais de uma pessoa a possuísse. Se eu tivesse outro, definitivamente daria a você sem hesitação. Isaac Ivanov riu das palavras de Johan Jorg. De repente, Koi! Um grito doloroso pôde ser ouvido. Shiba! Seguido por um grito que soou como um trovão. Uau! Johan Jorg soltou um assobio curto ao ouvir o som, virando a cabeça na direção de Li Jin. O que ele viu foi Li Jin batendo em uma galinha feral com nada além de seus punhos. Mesmo em um lugar como uma masmorra que era muito mais brutal que a realidade, tal visão ainda era bastante chocante de se ver. Esse cara é realmente incrível. Johan Jorg expressou sinceramente sua admiração e Kim Woo-jin soltou uma risada. Limpar esta masmorra será definitivamente fácil. Ao ouvir isso, Johan Jorg inconscientemente esfregou um anel no dedo e disse: é um prazer. Então ele sorriu para Kim Woo-jin. Kim Woo-jin sorriu de volta para ele. Claro, era completamente diferente por dentro. Anel de Hades. Esta foi a primeira vez que Kim Woo-jin viu este item. Nunca pensei que pudesse haver algo assim. Além disso, o efeito deste item foi tão poderoso que chocou até mesmo Kim Woo-jin. Contanto que ele gravasse um sinal neles, ele seria capaz de tornar-se qualquer monstro morto-vivo. Esse tipo de roubo só poderia ser possível com um item. Era um item semelhante a uma espada de 2 gumes para todos aqueles que tinham um emissário do submundo como Auréola. Em primeiro lugar, o mérito foi incrível. Ser capaz de tirar mortos-vivos de outros significava que era possível para ele usar um exército de mortos-vivos que ultrapassava em muito seu limite de convocação. Esta foi a razão pela qual Johan Jorg tinha uma equipe de 10 outros necromantes. Ao mesmo tempo, apresentou um fator de risco. Se houvesse um item que pudesse fazer isso, seria possível que houvesse outros que tivessem um efeito semelhante. Teria sido mais fácil livrar-se de Johan Jorg com este item. Se o Anel de Hades estivesse nas mãos da Guilda do Messias no passado, ele tinha quase certeza de que Li Si-junho teria caçado o próprio Rei dos Mortos-Vivos. É uma dor de cabeça. Em outras palavras, era algo que poderia ser fatal para Kim Woo-jin, que não era diferente do Rei dos Mortos-Vivos. Isso significava que enquanto as impressões fossem gravadas naquele momento, até mesmo seus cavaleiros esqueletos e Dularran seriam roubados. E se isso acontecesse, Kim Woo-jin seria forçado a fazer sacrifícios para convocar novos. E se não houvesse nada para sacrificar? Isso significava que ele não seria capaz de invocar nada. A parte mais problemática é que ele mesmo revelou. Johan Jorg informou diretamente Kim Woo-jin sobre o Anel de Hades. De certa forma, isto pode ser visto como Johan Jorg expressando a sua sincera lealdade a Isaac Ivanov como se dissesse: não tenho nada a esconder de você. Mas Kim Woo-jin sabia a verdade. É uma ameaça difícil de ignorar. Isso foi feito para amarrar os pés de Isaac Ivanov. Se Johan Jorg e Isaac Ivanov tivessem um confronto, Isaac Ivanov não teria escolha a não ser estar atento ao efeito do Anel de Hades. Às vezes, revelar algo era muito mais útil do que ocultá-lo. Esse é o estilo de Johan Jorg. Esse era o estilo do Rei dos Mortos-Vivos. Ele era do tipo que lucrava revelando seu poder em vez de ganhar algo escondendo-o. Na verdade, ao revelar deliberadamente o Anel de Hades, Johan Jorg seria capaz de esconder seu verdadeiro poder com mais facilidade. Então eu teria que lidar com o assassino usando o chapéu da invisibilidade enquanto focado no anel. Nessa situação, seria quase impossível para ele notar a presença do assassino usando o boné da invisibilidade que escondia a presença do usuário do próprio mundo. Além disso, era impossível para ele identificar quem era o assassino que usava o boné da invisibilidade. Existem restrições, mas, por mais que tivesse um poder incrível, também tinha muitas restrições. Uma vez equipado o boné, o usuário não poderia atacar nada e uma vez retirado, haveria um tempo de espera de 24 horas antes que pudesse equipá-lo novamente. E finalmente nenhum alimento poderia ser consumido enquanto estivesse usando o boné. Na verdade, não era um item adequado para assassinato. Em vez disso, para Li Si-junho, dono do Cap of Invisibility, era mais uma ferramenta de sobrevivência que poderia ser usada no caso de uma situação ruim. Foi um dos últimos itens para proteger aquele que nunca deveria morrer. Isso não significa que não possa ser usado. É claro que enquanto as deficiências fossem cobertas, não haveria melhor ferramenta para assassinato. O sucesso do assassino estaria praticamente garantido. Kim Woo-jin também tinha certeza. Não há como evitar seus ataques. Kim Woo-jin tinha certeza de que se o assassino tentasse atacá-lo, ele seria incapaz de evitar ou evitar. Claro, ele já estava preparado para esse cenário. 2.222 galinhas selvagens foram mortas. Prossiga para o próximo andar. Então eles receberam a notificação para irem para o próximo andar. Apenas. Ao ouvir a notificação, Johan Jorg sorriu para Kim Woo-jin. Hora do segundo andar. Quero chegar ao sexto andar o mais rápido possível. Kim Woo-jin assentiu. Eu também. O ataque à masmorra realmente começou para valer.
Capítulo 228. Para a equipe de Isaac Ivanov, o ataque à masmorra não foi nada difícil. Chocalho. Diante do exército de esqueletos composto por mais de 600 esqueletos, não havia monstros que pudessem enfrentá-los. É o veneno de Kim Voldin. Afaste-se. E mesmo que houvesse algum inimigo que pudesse enfrentar o exército, eles ainda seriam forçados a se ajoelhar diante do veneno de Kim Voldin. Não houve pausas nem hesitações. Prossiga para o próximo andar. Portanto, no 21º dia desde que entraram na masmorra, o grupo de Isaac Ivanov e o grupo de Johann Georg concluíram com sucesso o 5º andar da masmorra. Só resta um andar, e agora restava apenas o 6º andar. As tensões eram altas para esses jogadores que estavam prestes a entrar no 6º andar pela primeira vez. Acho que será mais difícil do que esperávamos. Não foi apenas a tensão que surgiu com o fato de ser o último andar que restava, porque não foi fácil até agora. A classificação de dificuldade da masmorra não era mentira, o que significava que o último andar seria muito mais difícil de lidar do que os andares anteriores. Este é o fim. Está chegando ao fim. Acima de tudo, todos os presentes sabiam que apenas uma das duas partes conseguiria sobreviver ao 6º andar. Para alguns, o 6º andar seria o seu túmulo. Talvez fosse por isso que era difícil para ele não dizer alguma coisa. Agora então, de repente Johann Georg falou. A única coisa que ele conseguia ver era o ar, mas mesmo assim sorriu. Vamos caçar aquele monstro. Com essas palavras, o mundo ao seu redor mudou e um novo mundo os acolheu. Puck. A primeira coisa que o saudou foi a areia fina que chegava até os joelhos. É uma floresta. É uma selva. A próxima coisa que o saudou foi uma selva exuberante que crescia na areia. Foi então. Vou te avisar. Assim que todos entraram, Isaac Ivanov dirigiu-se ao grupo. De agora em diante, vamos pausar o ataque indefinidamente até pegarmos o assassino que está nos atacando. De agora em diante, vamos pausar o ataque indefinidamente até pegarmos o assassino que está nos atacando. Foi ninguém menos que Johann Georg quem reagiu primeiro às palavras de Isaac Ivanov assim que entraram no 6º andar cheios de tensão. Chocalho. Para ser mais preciso, foram os soldados esqueletos de Johann Georg que atacaram os soldados esqueletos de Isaac Ivanov sem hesitação, criando som alto de ossos soados. Clang. Imediatamente depois, os sons estrondosos de armas colidindo encheram a área enquanto os soldados esqueletos travavam o combate. Clang, clang. A batalha entre Johann Georg e Isaac Ivanov havia começado. Capturar. Então Johann Georg começou a gritar ordens com uma voz terrivelmente fria para seus 10 subordinados necromantes. Pegue os cavaleiros esqueletos primeiro para que eles não fujam. Bloqueie os cavaleiros esqueletos. Johann Georg já tinha visto o núcleo. Não consigo falar com Isaac Ivanov. Era impossível para eles acompanharem a festa de Isaac Ivanov naquele momento. Os cavaleiros esqueletos de Isaac Ivanov já foram criados, então se ele os perder, não poderá recuperá-los. Mesmo assim, eles deveriam pelo menos priorizar os cavaleiros esqueletos, que era o poder central de Isaac Ivanov. Demora muito tempo para reconstruir as pilhas do governante do campo de batalha. Mais importante ainda, os cavaleiros esqueletos que Kim Voldin estava usando eram aqueles que já haviam sido aprimorados ao limite antes de serem selados no livro dos mortos. Derrubá-los seria o mesmo que desabilitar o equipamento de última geração do outro lado. Era algo que tinha que ser feito mesmo com risco de suas vidas. Não preste atenção aos soldados esqueletos. Basta pegar os cavaleiros esqueletos. Tudo bem, mesmo se você usar mais esqueletos. Temos mais que o dobro do número deles. Em outras palavras, eles não poderiam perder tempo se concentrando nos soldados esqueletos agora. Johann Georg percebeu isso rapidamente. E Kim Voldin também sabia disso. Mas é muito tarde. Sabendo que a coisa mais importante a fazer nesta situação era proteger os cavaleiros esqueletos, Kim Voldin vinha usando os soldados esqueletos como iscas desde o início para escapar impune de sua força principal. E seus soldados esqueletos realizaram sua tarefa perfeitamente. Eles conseguiram paralisar os esqueletos de Johann Georg e dos 10, que eram 3 ou 4 vezes maiores por um bom tempo. E aproveitando essa vantagem, Kim Voldin, seu alter ego Li Jin-a, e os cavaleiros esqueletos começaram a escapar sob o olhar vingativo de Johann Georg. Vendo isso, um de seus subordinados não pôde deixar de perguntar: devemos segui-los? A resposta de Johann Georg foi simples. Não sei sobre uma batalha total, mas é uma loucura tentar perseguir o grupo de Isaac Ivanov. Então Johann Georg disse para o ar. Parece que ele adivinhou nosso plano. Dullahan foi selado no livro dos mortos. Quando a tempestade de areia que girava em torno do corpo do Dullahan cessou, uma grande laje de pedra pôde ser vista em seu lugar. Kim Voldin então pegou a laje de pedra e colocou-a no grande livro dos mortos. Esse foi o último. 30 páginas estão disponíveis atualmente. Logo depois ele recebeu uma notificação, mas Kim Voldin a ignorou e puxou uma laje de pedra do livro. Naquele momento Li Jin-a foi até ele. Não acho que alguém esteja nos seguindo. Em vez de responder a pergunta em russo, Kim Voldin deu um sinal cobrindo a boca com o dedo. Li Jin-a fechou a boca e acenou com a cabeça, entendendo que poderia haver um perseguidor invisível. Enquanto isso, Kim Voldin convocou o soldado esqueleto da página que retirou do livro dos mortos. Soldado esqueleto viver invocado. Aquele convocado não era outro senão o soldado esqueleto viver. Usou ressurreição. O próximo passo foi, claro, usar a habilidade de ressurreição do Anel de Osíris. O corpo do viver, que antes era apenas ossos, ficou coberto e cheio de carne, pele e sangue. Que é a viver, que retornou à vida, revelou seus sentimentos sem hesitação. Kim Voldin então subiu nas costas do viver. Desta vez a cela habitual não estava presente. Quando Li Jin inclinou a cabeça após descobrir esse fato, Kim Voldin acenou para ele. Subirem. Li Jin a congelou por um momento antes de responder. É um pouco estranho andar atrás de um homem.
Kim Vol-jin lançou um olhar misterioso para Li Jin-ah, que disse essas palavras com uma expressão sinceramente séria. É melhor você ir antes que eu faça com que ele carregue você na boca. Com essas palavras, Li Jin-ah virou-se para olhar para o focinho da Viver e como se estivesse esperando, a Viver bocejou, revelando fileiras de dentes afiados. Vendo isso, Li Jin-ah subiu nas costas do Viver sem dizer mais nada. Ah, espere. E aquele cara? A única coisa que restou foi o alter ego de Kim Vol-jin, mas não havia mais espaço para ele sentar. No entanto, suas preocupações não duraram muito. A Viver começou a bater as asas com um grito alto, e quando o alter ego de Kim Vol-jin estendeu os braços, a Viver agarrou-os. Trituração. Parecia que o Viver estava pronto para esmagar os braços frágeis de Kim Vol-jin com suas garras afiadas e poderosas. Ao mesmo tempo, o Viver começou a voar. Agora, não importa quem fosse, seria impossível segui-los. Está feito. Só então Kim Vol-jin falou em coreano. O que? Nosso trabalho terminou. Li Jin-ah inclinou a cabeça para isso. Do que você está falando? Não está apenas começando? Fazia menos de uma hora desde que entraram no 6º andar da masmorra. E de agora em diante eles teriam que caçar o grupo de Johan Jorg enquanto lidavam com os monstros aqui. Em termos de maratona, esta deve ser apenas a linha de partida. Não era uma situação em que a palavra fim fosse usada. É o começo. Então, mas não precisamos fazer mais nada. O que você está falando? Johan Jorg cuidará de tudo. Kim Vol-jin fechou a boca depois de dizer isso, com um leve sorriso nos lábios. É óbvio que Johan Jorg vai fazer a sua jogada aqui. O Johan Jorg, que Kim Vol-jin conhecia, era um homem que nunca poderia ser verdadeiramente leal à guilda do Messias. Era óbvio que escolha ele faria no futuro. Essa escolha, vou ajudá-lo a fazer isso mais cedo. Kim Vol-jin estava determinado a preparar as condições para ajudar Johan Jorg a fazer essa escolha mais rapidamente. Uma terrível sensação de medo se aproxima. Prepare-se, Li Jin-ah. Kim Vol-jin, que sentiu algo com a ajuda de seus sentidos aprimorados pela habilidade vampiro, avisou Li Jin-ah. O que? Assim como Li Jin-ah perguntou isso, uma enorme sombra cobriu o Viver que estava voando. A criatura que apareceu tinha corpo de leão, cauda de cobra e rosto humano. Uma esfinge. Foi o mestre desta masmorra, que naturalmente não permitiria que Viver voasse em seu território. Q1. Soltou um rugido de alerta para os intrusos. A Viver perde o sentido devido ao rugido da esfinge. E com essa notificação, o Viver soltou um grito estridente antes de se contorcer violentamente. Uma ação que inevitavelmente fez com que caísse do céu. Então Kim Vol-jin falou novamente. Prepare-se para o pouso forçado. Li Jin-ah só teve uma resposta para essas palavras. Porra. Li Jin-ah praguejou alto enquanto forçava o pulso esquerdo de volta à posição correta. Crunch. Junto com aquele som estranho, uma veia pulsou na testa de Li Jin-ah. Li Jin-ah tocou cuidadosamente seus ferimentos e engoliu a dor antes de se virar para Kim Vol-jin. Você não poderia me dar um aviso adequado antes de batermos? Você realmente precisava me contar pouco antes de acontecer? A cena anterior passou pela mente de Li Jin-ah. Enquanto eles voavam na Viver, uma esfinge apareceu de repente e a Viver, aterrorizada pela esfinge, caiu do céu. Pensar novamente no acidente fez Li Jin-ah tremer. Droga, acho que nem conseguiria pegar um avião por enquanto. Como disse Li Jin-ah, foi realmente horrível. Por outro lado, o fato de Li Jin-ah ter sofrido o acidente e apenas ter quebrado o pulso foi por si só incrível. Li Jin-ah. O que? Claro, o que foi ainda mais surpreendente foi o fato de Kim Vol-jin, que passou pela mesma provação que Li Jin-ah, e que não tinha um lutador imortal como sua auréola, não ter conseguido nenhum lesões em tudo. Naturalmente, isso se deveu à habilidade de Kim Vol-jin. Você terá que aprender a lidar com as quedas. Que diabos você está falando? Uma técnica para minimizar danos e impactos ao corpo ao cair de um monstro voador. Literalmente isso. De agora em diante, haverá inúmeros cenários onde você cairá do céu sem aviso prévio. Além disso, era uma habilidade que todo jogador que desafiasse masmorras do 6º andar e superiores deveria ter. Porque, como a esfinge de antes, os monstros nunca lhe darão um aviso antes de fazer você cair. Porque essas masmorras tinham numerosos monstros voadores grandes como esfinges e dragões. Li Jin-ah ficou em silêncio com essas palavras. Não havia nada que ele pudesse dizer para refutar o que Kim Vol-jin acabará de dizer. E agora não era hora de ter tal discussão. Podemos realmente pegar aquele monstro? Eles poderiam realmente pegar a esfinge? Essa foi a primeira esfinge que Li Jin-ah encontrou. Só o fato de ele ter perguntado a Kim Vol-jin se eles realmente poderiam caçá-lo mostrava o quão abalado ele estava. A pressão exercida pela esfinge foi enorme. E não foi só porque era enorme. Apareceu sem fazer barulho. O que foi surpreendente foi o fato de que um monstro tão gigante apareceu em um instante. Isso mostrou que a habilidade de voar da esfinge era muito diferente daquela do filhote que eles haviam caçado antes. Além disso, seu rugido parecia ser ainda mais forte que o medo de um dragão. Afinal, o feroz Viver não caiu no chão com apenas um único rugido da esfinge? Não será fácil. Kim Vol-jin também sabia que as esfinges não eram oponentes fáceis. Este chefe desta masmorra de 6º andar de classificação a mais era uma entidade poderosa, forte o suficiente para se classificar entre os 5 primeiros de todos os monstros que poderiam ser encontrados em uma masmorra de 6º andar. Com toda a honestidade, mesmo que todos os jogadores do mundo criassem partidos, não haveria mais do que 10 partidos que poderiam realmente derrotar a esfinge. Portanto, Kim Vol-jin tinha certeza. Eu sou o único nesta masmorra que pode caçá-lo. A única pessoa naquela masmorra que poderia realmente caçar aquele monstro era o próprio Kim Vol-jin. E agora Johan Jorg percebeu o quão aterrorizante esse monstro realmente é. E Johan Jorg agora também sabia disso. Foi por isso que Kim Vol-jin estava convencido. Sou o único que pode caçar a esfinge, então as opções de Johan Jorg são mais simples. Sobre que escolha Johan Jorg faria depois de ver a esfinge? Q1.
O rugido da esfinge, o monstro que só apareceu nos mitos, percorreu toda a floresta do sexto andar como uma tempestade. Mesmo o partido de Johann Georg não ficou livre da erupção repentina. Oh meu Deus! Ah, meu Deus! O som levou medo aos corações dos homens de Johann Georg, e eles subconscientemente clamaram pelos seus deuses. Foi nessa medida que a esfinge superou o bom senso. Por outro lado, Johann Georg olhou para a sombra da esfinge com uma expressão sombria. Sua expressão parecia espelhar a daqueles ao seu redor, mas seus olhos ardiam com mais intensidade do que nunca. Nesse estado, disse Johann Georg, vamos mudar o plano. Ele não recebeu resposta, mas Johann Georg continuou mesmo assim. Vamos matar Isaac Ivanov. Pela primeira vez, ele recebeu uma resposta. Uma frase em inglês estava escrita na areia abaixo dele. O que você quer dizer? A essa pergunta, Johann Georg continuou. Isaac Ivanov adivinhou nosso plano. Ele percebeu que havia um assassino, e percebeu que o assassino tentaria atacá-lo depois que ele derrotasse a esfinge. Portanto, ele forçou a situação. Se ele não atacar a esfinge, então não há razão para ele ser atacado. O texto abaixo dele mudou imediatamente. Então você quer matá-lo? Então deveríamos deixar Isaac Ivanov nos matar um por um? Depois de dizer isso, Johann Georg balançou a cabeça. Só nos restam duas opções. Ou morremos por Isaac Ivanov ou morremos com Isaac Ivanov. O que está claro é que matá-lo ainda é a nossa melhor aposta. Certamente foi uma afirmação válida. Como? Por causa disso, o assassino oculto perguntou como ele faria isso em vez de questioná-lo ainda mais, e a isso Johann Georg respondeu. Vou me usar como isca. Tenho certeza de que eles tentariam me matar, ou pelo menos tenho certeza de que Isaac Ivanov faria. Caso contrário, seria uma guerra de desgaste. Depois de dizer isso, ele brincou com o anel de Hades em seu dedo. Em primeiro lugar, Isaac Ivanov não pode usar efetivamente seus esqueletos contra mim. No final, cabe a você decidir. É por isso que estou aqui. O assassino oculto então escreveu. Apenas. Vou deixar isso com você. Em resposta a isso, Johann Georg disse. Então vamos fazer uma pausa primeiro. Pelo que posso dizer, há uma grande chance de que isso se transforme em uma batalha de longo prazo. Um sorriso se espalhou por seus lábios. Você deveria tirar o boné e descansar primeiro. Você não faz uma pausa adequada há mais de 20 dias e acho que precisará de uma pausa adequada para garantir que tudo corra bem. Então ele chamou o nome do assassino oculto pela primeira vez. Você não concorda, senhorita Miyazaki? Capítulo 229. O objetivo principal de um cão de caça era morder a garganta de sua presa com suas presas afiadas. Mas as coisas nem sempre saíram como planejado. E se você não conseguir encontrar uma maneira de caçar a presa depois de entrar na masmorra? Se você não pudesse caçar a presa que estava buscando na masmorra, então seria virtualmente impossível morder o pescoço daquela presa. O importante era ter um plano alternativo caso algo assim realmente acontecesse. Kim Voldin tinha o melhor plano para tal cenário. É simples, apenas morram juntos. Táticas de guerrilha. Ganhar tempo fugindo e prolongando o ataque à masmorra, eventualmente impossibilitando o alvo de limpar a masmorra. Essa foi a melhor alternativa que Kim Voldin teve. E de fato, Kim Voldin completou com sucesso várias caçadas usando esse método. Para explicar melhor, você se torna um fugitivo. Em uma masmorra, as chances de sobrevivência diminuem à medida que o tempo de ataque aumenta. E se o alvo te ignorar e tentar atacar de qualquer maneira, então você terá uma chance de sobreviver. Naturalmente, ele sabia melhor do que ninguém quais habilidades eram necessárias para ser um bom fugitivo. Então, exatamente quais habilidades eram necessárias? Quando você foge, o mais importante é nunca ficar no mesmo local. Um bom fugitivo nunca ficaria no mesmo lugar. Afinal, mesmo que você não quisesse, era quase impossível para o corpo humano não deixar rastros. Em vez disso, não há problema em deixar rastros desde que você mantenha uma boa distância de seus perseguidores. Os ambientes nas masmorras sempre têm variáveis. Na verdade, mesmo que você deixasse rastros que o inimigo pudesse seguir, contanto que você mantivesse distância, esses rastros poderiam ajudá-lo ainda mais. Se você for inteligente, poderá até usar seus rastros para criar um caminho para seus perseguidores. Claro, Kim Voldin nunca iria simplesmente fugir, já que os perseguidores geralmente são forçados a seguir a trilha do fugitivo. Ele deixou marcas deliberadamente para controlar os movimentos de seus perseguidores. Esta foi a razão pela qual Kim Voldin deixou rastros propositalmente com Li Jinha no terceiro dia após entrar no sexto andar da masmorra. Ei, a propósito. Depois de ouvir sua explicação, Li Jinha não pôde deixar de perguntar. Por que diabos você está me explicando isso tão gentilmente? Kim Voldin sorriu sem responder. Li Jinha ficou um pouco assustado ao ver aquele sorriso sinistro. Você não está me dizendo para entrar em masmorras e matar pessoas assim, está? Mesmo a essa pergunta, Kim Voldin não respondeu. E seu sorriso desapareceu pouco depois. Vendo isso, Li Jinha não disse mais nada. Então eles ouviram uma voz. É Johann Georg. Isaac Ivanov gostaria de fazer um acordo. Depois de encontrar os rastros deixados por Kim Voldin, Johann Georg deu um passo à frente e levantou a voz. Claro, Kim Voldin e Li Jinha não responderam. Em vez disso, prenderam a respiração e observaram Johann Georg e os arredores com atenção. Eles estavam preparados para recuar a qualquer momento. Este é um presente para a mesa de negociações. Então, Johann Georg tirou da cintura um capacete preto, semelhante ao antigo capacete de bronze grego usado pelos soldados, levantou-o e colocou-o no chão. Vou recuar primeiro. Não há necessidade de suspeitar. Como ele disse, Johann Georg se afastou do capacete e ao ver isso, Kim Voldin colocou a máscara do ceifador, conectado ao soldado esqueleto. Então ele moveu o soldado esqueleto vinculado. Quando o soldado esqueleto se aproximou do capacete, os olhos de Kim Voldin na máscara brilharam em ouro. Os olhos de Oro se abriram. Então ele viu. Boné da invisibilidade.
Classificação: lendário. Nível requerido: nível 100 ou superior. Descrição: capacete de Hades. Pode esconder completamente a existência do usuário. Reduz toda a defesa em 30%. Ativa transparência perfeita. Alimentos e água não podem ser consumidos. Há um tempo de espera de 24 horas quando removido. O boné da invisibilidade. O capacete de Hades era um item que tornava possível uma ocultação perfeita. Esta é a primeira vez que vejo isso na vida real. Este foi um dos salvadores que nem mesmo Kim Voldin conseguiu ver antes de retornar ao passado. Por causa disso, ele teve certeza naquele momento. Johann Georg os traiu. Entre a Guilda do Messias e Isaac Ivanov, Johann Georg escolheu Isaac Ivanov. Você ganhou. A primeira coisa que Johann Georg disse a Kim Voldin, que era o representante de Isaac Ivanov, durante a reunião no quarto dia desde que entraram no 6º andar da masmorra foi uma declaração de rendição. De agora em diante, cooperarei com o que você quiser fazer. Só preciso que você garanta minha sobrevivência. Johann Georg cuspiu todas as palavras que sabia que Isaac Ivanov gostaria de ouvir. João Georg. Claro, Kim Voldin esperava que isso acontecesse. Ele é definitivamente um homem cuja personalidade não é adequada para barganha. Johann Georg sempre foi assim. Ele não estava interessado em pesar cada detalhe. E ao mesmo tempo, era bom em fazer grandes negócios. Foi por isso que Johann Georg pôde se tornar um figurão. Se ele se importasse em pesar cada pequeno detalhe, então ele nunca teria se tornado o rei do grupo que lutava contra a Guilda do Messias. Ele é decisivo. E ele era um homem que sabia tomar todas as decisões de forma rápida e decisiva. Por enquanto, ele virá para o meu lado. Conhecendo a personalidade de Johann Georg, Kim Voldin sabia que Johann Georg não o trairia nesta masmorra. Por agora. Claro, ele também sabia que essa lealdade não duraria muito. Afinal, Johann Georg queria matar Isaac Ivanov em primeiro lugar, e a razão pela qual ele queria sobreviver era para poder esmagar Isaac Ivanov e se tornar rei. O que estava claro era que Johann Georg nunca o trairia nesta masmorra. Foi por isso que aceitou a oferta de Johann Georg. A vontade de Isaac Ivanov permanece a mesma. Enquanto nos livrarmos do assassino, ele continuará o ataque. E Kim Voldin também não queria lutar desnecessariamente. Como o assassino está armado? Agora era a hora de se livrar do assassino. Johann Georg respondeu a pergunta sem esconder nada. O assassino veio com 3 itens especiais. Um é o chapéu da invisibilidade. Elmo de Hades. O capacete de Hades que esconderia perfeitamente a presença do assassino. Mas isso não foi suficiente para manter sua furtividade e mobilidade. Então eles também adicionaram as botas Hermes. A Guilda do Messias também deu as botas de Hermes ao assassino. Kim Voldin ficou surpreso ao ouvir isso. Eles fizeram todos os esforços para Isaac Ivanov. As botas de Hermes, as botas da rapidez que permitiam ao usuário andar sem tocar o chão, não tinham preço. Não posso acreditar que Park Shin-hye também usou seu tesouro. Além disso, foi um dos itens principais de Park Shin-hye. Como maga, ela foi capaz de demonstrar um poder de fogo incrível com a capacidade de manobra que as botas lhe deram. E a compatibilidade entre o chapéu da invisibilidade e as botas da rapidez estava em um nível completamente diferente. Um assassino rápido que era invisível e não deixa pegadas? Eles teriam a capacidade de assassinar qualquer alvo. Claro, ainda restava uma coisa. Não importa o quão rápidos fossem, se suas presas não fossem afiadas, não seriam nada além de uma borboleta ou um mosquito. A arma é. E não havia como anexar presas fracas a esses 2 tesouros. De todos os itens lendários que possuíam, a arma seria definitivamente o grande prêmio. Naturalmente, sua previsão estava correta. Ama no Murakumo no Tsurugi, espada da nuvem celestial. A Guilda do Messias retirou a espada da nuvem celestial para apagar perfeitamente Isaac Ivanov, a espada preciosa do Santo da Espada. Eles haviam retirado uma das 3 espadas preciosas do Santo da Espada para lidar com ele. Foi por isso que Kim Voldin conseguiu adivinhar imediatamente. Miyazaki, ela é assassina. O assassino que veio matá-lo não era outro senão o discípulo mais talentoso do Santo da Espada, Miyazaki Sakura. Em uma selva cheia de areia na altura dos joelhos, não importa onde você pisasse, uma figura podia ser vista se movendo a uma velocidade incrível. Não era outro senão o discípulo do Santo da Espada, Miyazaki Sakura, que se movia em alta velocidade enquanto caminhava no ar. As hordas de monstros que a perseguiam soltaram gritos de raiva, mas isso foi tudo. Não demorou muito para que esses monstros se tornassem pontos no horizonte à medida que eram retardados pela areia fina. De repente, uma enorme parede se ergueu na frente de Miyazaki Sakura. Então, após uma inspeção mais detalhada, revelou-se que esta parede não era outro senão um golem. Uau! E não era um golem comum, mas sim um golem negro que se dizia ser muito difícil de lidar entre os golems. Era um monstro com o apelido de Sword Killer, pois era considerado um pesadelo para qualquer jogador que usasse arma branca. No entanto, Miyazaki Sakura nem parou por um segundo depois de ver o golem negro. Certo. Em vez disso, com um som suave, o golem negro caiu no chão ao meio. Ela contornou o golem destruído e continuou a se mover rapidamente. Foi realmente uma visão incrível. No entanto, embora tenha sido ela quem fez algo tão incrível, sua expressão ainda era excepcionalmente sombria. Droga, ele me traiu. No primeiro dia no 6º andar da masmorra, após a fuga da equipe de Isaac Ivanov, Johann Georg veio até ela e disse: "Vamos deixar tudo pronto." E com essas palavras ela tirou o chapéu da invisibilidade pela primeira vez. Isso foi para que ela pudesse recuperar sua melhor condição, já que estava sem comida, água ou descanso há mais de 20 dias e usava a técnica de respiração da tartaruga para se controlar. Mas no momento em que ela tirou o chapéu da invisibilidade, Johann Georg o recolheu antes de gritar: "Isaac Ivanov." Ao ouvir isso, ela pensou que Isaac Ivanov poderia ter voltado, então fugiu sem hesitar. Fui enganado.
Só depois de correr muito é que ela percebeu que havia sido enganada por Johann Georg. Desde então sua situação era a mesma daquele momento. Ela agora estava sozinha na masmorra e se tornou uma fugitiva. Eu não posso terminar assim. Claro, mesmo naquele momento, Miyazaki Sakura não pensou em desistir ou algo parecido. Isso foi comprovado pelo fato de ela ter decidido ser fugitiva. Eu vou sobreviver de alguma forma. Enquanto eu tiver as botas da rapidez, eles nunca me alcançarão. Ela estava confiante enquanto tivesse as botas Hermes. Apenas. Se eu conseguir sair de alguma forma, posso conseguir ajuda. Além disso, ela estava convencida de que conseguiria ajuda desde que pudesse sair do portão da masmorra. Caso contrário, podemos simplesmente morrer juntos. Na pior das hipóteses, ela já estava preparada para morrer aqui. No entanto, ela logo encontrou o pior cenário para uma fuga. Capítulo 230. O boné da invisibilidade. A maior desvantagem desse boné, também chamado de capacete de Hades, era que você não podia comer nada enquanto o usava e depois de tirá-lo, era necessário esperar um dia antes de colocá-lo novamente. É claro que isso não significava que não houvesse maneiras de superar essas desvantagens. Havia um item chamado Naedan da tartaruga de face humana. Era como um doce, e apenas mantendo na boca você conseguiria sobreviver sem comer. O problema era que, embora permitisse ao usuário sobreviver sem ter o que comer, não eliminava a sensação de fome ou sede. Com ele seria possível viver o quanto quisesse sem precisar comer, mas com o passar do tempo também sofreria intensas sensações de fome e sede. Quanto alguém seria capaz de manter a vigilância sobre o alvo enquanto mantém a guarda em um mundo cheio de monstros nesse estado? Isso era algo que não poderia ser tentado sem uma força de vontade exemplar. Sakura Miyazaki. Portanto, a Guilda do Messias escolheu Miyazaki Sakura, discípulo do Santo da Espada, como o assassino de Isaac Ivanov. Por um lado, ela tinha todo o poder e capacidade necessários. Ao mesmo tempo, eles tinham um motivo claro. Por causa de Kim Voldin. Kim Voldin. No mundo inteiro, quem ficou mais chocado ao ouvir esse nome não foi outro senão o próprio Santo da Espada. Afinal, isso significava que todas as tentativas de assassinato que fizeram até agora terminaram em fracasso. Mais importante ainda, quando Kim Voldin reapareceu, havia apenas um lugar no planeta para o qual a Guilda do Messias se voltou. Eles devem ter dito a eles para assumirem a responsabilidade. Eles devem ter pedido ao lado do Santo da Espada para compensar suas falhas. Também era altamente provável que eles não apenas exigissem que eles corrigissem seus erros, mas sim que teriam exigido que o Santo da Espada mostrasse sinceridade em suas ações. Nessa situação, qual foi a melhor forma de resolver esse problema? Se for o próprio discípulo do Santo da Espada, não haveria necessidade de questionar sua habilidade ou lealdade. Da perspectiva do Santo da Espada, não haveria carta melhor do que seu primeiro discípulo. Além disso, a Guilda do Messias definitivamente não levantaria nenhuma objeção nesse caso, especialmente se o Santo da Espada adicionasse sua preciosa espada da nuvem celestial à mistura. Kim Voldin poderia falar com certeza. Seus preparativos foram perfeitos. A Guilda do Messias definitivamente preparou um trunfo bom o suficiente para matar Isaac Ivanov. Houve apenas um problema. É terrivelmente perfeito. Isaac Ivanov era um homem que foi traído por ninguém menos que seu salvador. E agora aquele cara estava usando um capacete. O mundo não pode mais ver você. Então vou pegar Miyazaki Sakura primeiro. Foi o momento em que Kim Voldin se tornou verdadeiramente um cão de caça. A opinião pública em relação ao Santo da Espada era indescritivelmente elevada. A maior razão para esse grande elogio foi o fato de que o Santo da Espada geralmente era quem dava o golpe final no chefe final de uma masmorra. Ele se aproximou daqueles monstros que transcendiam o bom senso e enfiou a espada em seus pescoços. Em termos futebolísticos, era semelhante ao modo como os atacantes do time geralmente recebiam mais elogios do que os outros jogadores. Os discípulos do Santo da Espada também seguiram os passos de seu mestre. Exceto um. Cerca de 30 já passaram por aqui. Olhando para a profundidade das pegadas, provavelmente são soldados esqueletos. Sakura Miyazaki, a primeira discípula do Santo da Espada, também teve um papel diferente do Santo da Espada. A razão para isso foi porque ela, que geralmente atacava masmorras junto com o Santo da Espada, não precisava ser como o Santo da Espada. Afinal, era sensato ter outro que fosse igual ao melhor e que não superasse o melhor. Então seu papel passou a ser o de preparar o melhor palco para o Santo da Espada atuar. Simplificando, ela era uma faxineira, mas geralmente era chamada de comandante que compreendia e controlava a situação da batalha. Eles estão criando um perímetro ao meu redor. Portanto, não era surpresa que ela tivesse mais conhecimento tático e estratégico do que a maioria dos jogadores que entravam nas masmorras. Portanto, era natural que ela conhecesse as virtudes que um fugitivo deveria ter melhor do que ninguém. Seguindo os rastros que deixei. Portanto, ela deliberadamente deixou rastros enquanto fugia. Ela sabia muito bem que um excelente fugitivo deveria deixar um rastro para influenciar os movimentos de seus perseguidores. Está quase na hora. E ela sabia melhor do que ninguém o que um bom fugitivo deveria fazer. De repente, chocalho. O som de ossos chocalhando veio atrás dela. Ao se virar para observar o som, ela encontrou um grupo de esqueletos vindo em sua direção. O número era bem grande. Kiara! E entre esses esqueletos, ela também ouviu o grito terrível de um cavaleiro esqueleto. No entanto, Miyazaki Sakura não prestou atenção a esses soldados esqueletos ou ao cavaleiro esqueleto. Ele está aqui. O que chamou sua atenção foi a grande parede de um homem que apareceu com um grande escudo nas mãos.
Foi Lee Jin-ah, o escudo da égide. Os olhos de Miyazaki Sakura queimaram ferozmente quando ela viu o escudo Aegis, que originalmente pertencia ao Santo da Espada. É claro que o bom senso ditava que seria uma grande tolice atacar Lee Jin-ah naquele momento num acesso de raiva. De todas as pessoas na masmorra, Lee Jin-ah foi provavelmente a mais difícil de matar. E do ponto de vista de um fugitivo, era como um beco sem saída. Idiota! No entanto, os passos de Miyazaki Sakura foram dirigidos a ninguém menos que Lee Jin-ah, que segurava o escudo de égide. Foi uma ação que ia completamente contra o bom senso. Foi algo que ninguém teria imaginado, incluindo Lee Jin-ah. E essa foi exatamente a razão pela qual Miyazaki Sakura escolheu atacar Lee Jin-ah. O outro lado é definitivamente uma armadilha. Não importa como alguém olhasse para isso, seria impossível para eles imaginarem que ela iria atrás de Lee Jin-ah, o que significava que eles não colocariam nenhuma armadilha em volta dele. Não há ninguém perto dele. Em outras palavras, não haveria ninguém por perto para cuidar das costas de Lee Jin-ah. Foi só ele. Esta é uma chance de se livrar dele. Para Miyazaki Sakura foi uma oportunidade de ouro para se livrar de Lee Jin-ah. Isso era o que Miyazaki Sakura pretendia desde o início. Ninguém mais poderá assumir o papel de tanque em seu grupo. Isaac Ivanov e Johann Georg foram basicamente capazes de convocar um exército inesgotável que era impossível de aniquilar completamente. Com tempo suficiente, eles poderiam fazer vários planos alternativos se um deles estivesse incapacitado. No entanto, o tanque deles era um membro da equipe que não podia ser substituído. Então, se eu matá-lo, o ataque à masmorra da Esfinge falhará. Isso significava que a morte de Lee Jin-ah provavelmente levaria ao fracasso do ataque à masmorra. Mesmo que isso não acontecesse, ainda havia muito mérito para Miyazaki Sakura matar Lee Jin-ah. Mesmo que isso não aconteça enquanto ele morrer, não haverá ninguém que possa lidar comigo individualmente. Depois que Lee Jin-ah morreu, se algum dos outros encontrasse Miyazaki Sakura sozinha, isso basicamente levaria à morte. Ela não acreditava que Isaac Ivanov, Johann Georg ou Kim Vol-jin pudessem sobreviver a um ataque de sua espada. E a base para isso não era outra senão a espada que estava atualmente embainhada em sua cintura. A espada da nuvem celestial. Quando em sua bainha a espada tinha uma aura misteriosa e quando saísse de sua bainha, seria capaz de desencadear um ataque extremamente poderoso. Claro, o Aegis Shield era um item lendário capaz de bloquear qualquer ataque. Se tanto o Aegis Shield quanto a Yaver e Cloud Sword fossem ativados ao mesmo tempo, havia uma grande chance de que o efeito fosse sem brilho. Por causa disso, assim que Lee Jin-ah diminuiu a distância entre eles, ela se moveu na velocidade mais rápida. Pá! Seu salto foi indescritivelmente perfeito, apesar de estar na areia. Essa visão só foi possível com as botas de Hermes, que iluminavam seu corpo e impossibilitavam que ela pisasse no chão. Sua espada, que balançou em direção a Lee Jin-ah em um movimento suave, dirigiu-se para a fenda entre o capacete e a armadura torácica. Certo. Em seguida, cortou o próximo com um som suave. E Miyazaki Sakura observou a cabeça começar a cair com seus próprios olhos. Está feito. Esse fato fez com que seus olhos brilhassem. Foi isso. A última coisa que ela veria. Puk! Naquele momento, a espada de um assassino anteriormente invisível cortou seu pescoço em uma repetição de suas ações anteriores. Sakura Miyazaki. Uma breve lembrança passou pela mente de Kim Vol-jin quando ele cortou sua cabeça. A segunda vez. Era uma memória do cão de caça, Kim Vol-jin, matando Miyazaki Sakura na guerra contra o Santo da Espada antes de retornar ao passado. Graças a isso, foi fácil ler o plano dela. Se não fosse por essa batalha, ele não teria sido capaz de contar o plano dela e criar uma armadilha ao contrário. Isso era um fato. Kim Vol-jin já sabia do plano de Miyazaki Sakura e que Lee Jin-ah era seu alvo. Portanto, ele usou Lee Jin-ah como isca, e o resultado estava diante dele agora. Sua cabeça foi decepada. Lee Jin-ah, que colocou a cabeça decepada de volta no pescoço, olhou em volta por um momento antes de finalmente se virar para o lado direito do corpo de Miyazaki Sakura, onde Kim Vol-jin estava antes de dizer: "Eu senti que ia morrer." O outro lado. Então ele ouviu a voz de Kim Vol-jin vindo do lado esquerdo do corpo de Miyazaki Sakura. Lee Jin-ah virou o corpo ligeiramente para a esquerda antes de falar novamente. "Achei que ia morrer." Isso não era algo que um humano seria capaz de dizer depois de ter a cabeça decepada. No entanto, Kim Vol-jin não ficou surpreso. Agora ele finalmente merece o título de imortal. Isso porque para Kim Vol-jin isso era bastante normal. Chic. Em vez disso, o foco de Kim Vol-jin estava completamente na espada branca que ele tirou da mão de Miyazaki Sakura. Espada da nuvem celestial. Era uma espada que tinha muitos apelidos, incluindo espada de Kusanagi, uma das espadas preciosas do Santo da Espada. No entanto, o único apelido pelo qual Kim Vol-jin se lembrava era a preciosa espada do Santo da Espada. Era uma arma que ele colocou de volta em seu inventário quando estava prestes a morrer, para que ninguém mais a pegasse. Além disso, era uma arma que ele não daria a ninguém, a ponto de devolvê-la ao seu inventário antes de morrer. Por causa disso, esta espada desapareceu do mundo. Para ser mais preciso, desapareceu junto com o Santo da Espada. Em outras palavras, esta foi a primeira vez de Kim Vol-jin. Nunca imaginei que conseguiria isso. Espada da nuvem celestial. Classificação: lendário. Ataque físico: 650. Nível requerido: nível 1 ou superior. Descrição: uma espada com o poder de Orochi. No momento em que for retirado da bainha, revelará um poder surpreendente. O poder de ataque aumenta proporcionalmente ao nível do usuário. Mais 20% de saúde quando equipado. Mais 20% de resistência quando equipado. Mais 20% de dano de ataque básico. Mais 300% de dano no primeiro ataque após a espada ser retirada da bainha. Na verdade, vendo a tela de status da espada da nuvem celestial com seus próprios olhos, e ele percebeu imediatamente o quão incrível era.
Apenas, o dano é aumentado para um ataque. Em particular, a opção que aumentou o dano do primeiro ataque após a espada foi bastante surpreendente. Esta seria uma arma de pesadelo nas mãos dos Guardiões da Luz Sagrada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.